Manteiga com chouriço. Não sei se já viste um jamaicano a falar sobre o pepino. É para dizer que já estamos. Já estamos. Ah. Então, é sempre um bom tema. Jamaicanos a falar sobre pepinos. Claro. Por que não? Não é? Olha, é só para dizer que o primeiro take não deu porque ele explodiu a internet. Foi Sim. de propósito. É só isto. Portanto, olá outra vez. Olá de novo. Agora é que é. Não é? Vamos lá ver se o nosso serviço de internet se mantém firme e hirto. Sim. E se conseguimos fazer este senso divergente É agora. com o Alberto Rodrigues. Boa noite. Boa noite, camarada. Ora, Só botar uma cachaça aqui. Aí. portanto, Já começámos uma boa conversa desde o jantar. Portanto, Sim. obrigado. Obrigado à Cristina, que está ali também. Um beijinho. sim, Obrigado por teres está aqui vindo. connosco. Está aqui a fazer de roadie. Roadies baixas. Alberto, estávamos a falar de... Aliás, estavas a dizer-nos quem és tu, não é? É Mas isso. vamos-te pedir que Sim, nos reavives a memória. Portanto, se da primeira vez já me atrapalhei todo, agora vai ser muito melhor. Porque Tens já, outra hipótese. porque já treinaste. Pronto, acabava mais ou menos em dizer que. Pronto, não sei, sou um músico, sou produtor de música, sou um chato, sou crítico da sociedade. Na palavra crítico, não querendo dizer que crítico é sempre falar mal, Não. mas brincar com as situações, sei lá, não sei, acho que quem me conhece, e tu conheces-me bem, Sim. até me consegues me dizer melhor como é que eu sou e o que é que eu sou do que eu. De resto, profissionalmente, é isso, sou um músico, produtor. Ou seja, és um músico produtor que pensa sobre a vida real tal como ela é, de uma forma crítica. As pessoas acham que crítica é dizer mal, mas na realidade fazer uma crítica é fazer um pensamento profundo sobre algo. Sim, É ir a fundo, pensar bem, ver. Lá está o que estávamos a dizer ao jantar, a síntese, se sintetizar a coisa, separar, perceber o que é, Precisamente. não é? Queres falar um bocadinho sobre síntese? Podemos Sobre- falar, Sobre como isso te ajudou a perceber melhor a vida? Vamos por aí. sim, de certa forma. Bora lá. O que é que te apetece? Portanto, a síntese, no aspecto que eu estava a falar, não me referindo tanto a usando a síntese na base do pensamento, mas a nível musical. Portanto, para mim é a parte que mais me apraz na produção. Portanto, além de compor a música e isso tudo, essas partes todas que para mim já vêm depois da síntese, já vêm depois de fabricar os sons. É a parte que eu tenho mais interesse em fazer quando estou a fazer música, e muitas das vezes estou a fazer sons, não estou a fazer uma música, estou a fazer um sintetizador, um som de um sintetizador, um lead, um pad, uma coisa. Não, é o que me dá mais gozo. O resto uso também porque tenho que usar, porque aquilo só por si, não é? Só um som sozinho não vai entreter ninguém, a menos que também seja outro entusiasta. Exatamente, Não é? tal e Também qual, exato. Temos que falar um bocado também na linguagem Uhum. universal, não sermos um bocado como ao Diário da República, em que Certo. a pessoa tem que ter um curso de lei Só para técnicos. para conseguir perceber o que é que ela escreve. Portanto, Sim. embora também seja possível entreter uma pessoa que não tem base nenhuma só com o som de sintetizador, mas depende da expectativa que a pessoa tem, se lhe estamos a mostrar que é uma música, se é um som. Mas é a parte que eu gosto mais. Já fiz vários sons para algumas marcas, certos sintetizadores, certos samples que ficam disponíveis na net, para pessoal, tipo, para entusiastas também, que nós trocamos sons uns com os outros, tipo, olha, usei este som porque eu fiz, gosto deste som, mas não se Certo. adequa no que eu estou a fazer, mas gostava de ouvir no tema. Portanto, De onde é que apareceu esse teu gosto pelo Sim. som? epá, este som, Ou seja, este Onde é que aprendeste a ouvir? Como é que de repente disseste, epá, ouvir o mundo é fixe? epá, Bora lá. eu por volta, na altura, quando nós nos conhecemos, como tu sabes, tinha uma banda que tocávamos normalmente no Jazznet Café, que já não existe, que era no Chapitão, no piso inferior, onde havia várias jams de jazz, É verdade. e conheci lá muitos músicos e tivemos lá belas noites ali a fazer jams de jazz com o pessoal. Depois também andei com uma onda um bocado mais para o rock, mais pesada, portanto nunca estive bem contente embora gostasse do que estava a fazer no momento, mas andava sempre à procura de mais qualquer coisa. E a parte da síntese veio no seguimento de já ter explorado várias sonoridades e ter sempre algum tipo de limitação.
E na síntese, por um lado pode ser mais limitado, mas por outro trabalhas por frequência, tens muito mais hipóteses de tocar um som, de fazer esse som soar, do que num instrumento normal, né? Numa guitarra, por exemplo. E tens a possibilidade de criar o som tal como o estás a imaginar, não é? Precisamente. E consegues criar sons perfeitamente naturais só através da síntese mesmo. A maior parte das pessoas não tem noção que a vibração no ar que é criada quando tu tocas um som, se for um oscilador que é triângulo, se tu conseguisses ver essa onda a ser projetada pelo cone do woofer, ias ver um triângulo. Exatamente. Portanto, se fosse um quadrado, ia ser um quadrado. Por exemplo, eu digo isto porque é uma parte da síntese que é importante a pessoa saber logo a base da partida, né? Porque é a parte mais complicada. É conseguir desconstruir o som, certo, que já é elaboradíssimo e já tem efeitos e já tem... Que às vezes já nem a pessoa que o criou se lembra para onde é que começou. Podes crer. E para conseguires transmitir, por exemplo, nestes casos, às outras pessoas, na música, ou a alunos, quando é o caso das aulas, tentares transmitir isso, porque é que dá aquele som, porque é que o outro é assim, e essa é a parte que eu não quero estar a usar um clichê, mas é um bocado tipo a parte alquimista ou a parte científica de criar o som, que é a parte que eu gosto mais de fazer, porque a parte de produção, de criar música, de andar com a música para a frente, de escrevê-la, sim, é uma coisa que tu, embora tu vais tendo uma aprendizagem gradual, é uma coisa que tu aprendes, e é como aprender a escrever, já sabes, ok, aqui é o ponto final, mas tu não vais dedicar a tua música àquele ponto final. Portanto, a parte da síntese e da criação dos sons é a parte que depois entretém mais o músico. Hoje em dia, como tu sabes também, cada vez mais os músicos têm noção de produção. sim. Tipo, há uns anos, um músico como eu olhava para a pessoa que estava no computador a gravar-nos como se a pessoa fosse um cientista. Certo. Tínhamos uma coisa tipo, uou, Os gajos gravam um coisas. delay, estás a ver? Sim. Tipo, porque não tínhamos esse contacto, não é? Portanto, não desvalorizando como é óbvio, mas hoje em dia isso já está um bocado desmistificado, né? Tipo, tu hoje em dia mesmo que sejas só um guitarrista, tu consegues usar o tipo GarageBand, ou mesmo o Cubase, ou uma coisa assim mais simples, através de tutoriais, e tu num instante consegues pôr uma ideia que tens na cabeça, certo, cá para fora. Espera, mas no instante, quer dizer, quem perceba alguma coisa. Porque eu estou-me a imaginar a mim a levar muitas horas. Depende de quem, da forma como... Muitos dias ou meses. Depende da forma como te for mostrado. Por exemplo, imagina que vais perguntar uma opinião a alguém, é sempre possível nós explicarmos um assunto de forma a que tu fiques na mesma e a achar que a pessoa é um cientista maluco, como tu percebes perfeitamente o que é que está a acontecer em 3 ou 4 linhas. É esse o teu propósito quando estás a dar as tuas aulas aos miúdos? Sim. É fazer com que eles percebam exatamente a semântica do som e de como é que se produz um som e de como é que se... Pelo menos mostrar a existência disso. Não lhes dizer que é como ir ao supermercado. Portanto, as coisas têm que vir de algum lado, são criadas de algum sítio, e mesmo os sons que eles vão usar sacados da net, ou seja, de onde for, foram feitos de alguma forma. Eles não apareceram. Certo. Portanto, Okay. e acho que é importante quando estás, por exemplo, num curso como o nosso, que Queres partilhar qual é o promoves. curso? Queres partilhar É qual é o curso de música eletrónica da ETIC, Pronto. que Um é beijinho anual, para a ETIC. Gosto muito do teu trabalho. que é a nossa escola e casa. É a nossa alma mater. Muito orgulho. Completamente. Conhecemos lá pessoas brutais. Conhecemos-nos lá, lá. precisamente. E portanto o que interessa ali transmitir a eles é pelo menos dar-lhes a conhecer isso, porque eles podem não saber que isso existe. Porque imagina, nós temos lá muitas pessoas lá e vamos conhecendo no dia a dia pessoas que ouvem música como um todo. Não tarola. Interessante isso. E eu tenho até saudades, inclusive, de ouvir música assim. É o meu maior desafio quando estou a ouvir uma música que eu fiz, é eu tentar pensar que não fui eu que estava a fazer aquilo. Para não estar a ser... Demasiado técnico. Sim, porque depois ficas picuinhas a um ponto em que a música fica uma complexidade que fartas-te daquilo e a música já nem vai transmitir quase nada ao público, porque já está tão dissecada. Certo. Estás a perceber? Portanto, Porque tu sabes exatamente todos os pontos finais e vírgulas e tudo. E como é que amassaste, e como é que viraste, e como é que cozeste. Sim, é um misto entre isso e entre o não te lembrares minimamente. Portanto, Exato.
É um misto, é um misto em que Porque já são foram, muitas. são muitos passos. São muitos. Tu, por Fogo. exemplo, nesses programas tens uma parte que é o histórico do que tu estiveste a fazer e tu ficas parvo com as coisas que fazes em 45 minutos se tiveres que ir fazer vários andus. Portanto, mas é uma coisa que se eu tiver que fazer outra vez, sei como é que vou fazer. Porque o princípio basicamente é sempre o mesmo. É experimentar. Exato. Há coisas que tu já fizeste tantas vezes que já é automático. São padrões. São padrões. É como um guitarrista, já tem aquele som dele. Certo. O pedal já está naquele nível de agudos e graves em que é o som dele. Portanto, depois, a partir daí ele vai experimentar. Vai dar a experimentar. E como está a dizer, é a parte que eu acho mais fixe, porque é o desconhecido. Exato. Quase todas as pessoas, as pessoas que desenvolveram os sintetizadores, até características de certos sintetizadores que se tornaram base do sintetizador foram erros, os erros felizes, como a saturação em certos filtros, como os Moog, os Korg. Houve coisas que o que dá o alma ao som foram erros de voltagem, em que dava aquele som. E de repente tornaram-se opções estéticas. Sim. Olha que giro! De repente aquilo tornou-se uma característica do som, uma sujidade típica daquele... Uma nova qualidade. Pelo menos uma possibilidade nova, um instrumento Isso novo. mesmo. Porque tu antes, imagina, quando começaram a vir os sintetizadores, né? Além de serem enormes, era como os primeiros computadores, custavam o preço de uma casa. E era um caso. Sim, e só os ricos é que tinham, só as bandas já estabelecidas, que muitos deles eram guitarristas, que depois se tornaram teclistas, que, até porque esses sintetizadores eram mono, tu nem corrias o erro de dar duas notas ao mesmo tempo, portanto, era fácil seres virtuoso naqueles sintetizadores, tal como em qualquer sintetizador mono, né? Claro que se soubesse a escala que estás a tocar, mas é fácil um guitarrista se interessar por isso, porque tens ali aqueles bends, tens Sim. aquelas expressões que também tens na guitarra, portanto é fácil deles se apaixonarem. Foi o que aconteceu. Só muito mais tarde é que apareceram os sintetizadores, em que mesmo assim nem a classe média ainda conseguia comprar, mas aos poucos foi-se institucionalizando o sintetizador na música E foi-se facilitando e também foi-se o acesso. democratizando. Não é? Exato. e ficou muito mais acessível a toda a gente poder comprar. Não, eu ia dizer, portanto, estavas a dizer que às vezes a questão do desconhecido, portanto, és a favor do desconhecido, do novo e do erro. Sim, olhando sempre para trás, né? tendo as outras coisas como base, mas sim, por exemplo, imagina qualquer músico ou qualquer, sei lá, produtor ou pessoa que use gadgets, está sempre à procura de uma coisa, Certo. ter aquele fator uau, tipo, Uma cena nova. que este som está bem da fixe, meu. Este Pois. som, tipo, sabes, tipo, eu digo isto por parte do princípio que mais alguém também, tal como eu, às vezes possa dar mais importância às vezes a um som que lhe ficou na cabeça do que a própria música em si. Eu lembro-me quando comecei com o Psytrance, por volta de 98, 99, 2000, logo a seguir a sair das bandas, Mais nada. foi a parte que me entusiasmou na produção mais de eletrónica. Isto, pronto, tem fases, em partes faseadas, porque também tinha outros projetos, e era uma coisa que se aprendia muito sozinho. Ou seja, podia-se fazer sozinho. Sim, Não era preciso nenhuma banda inteira a fazer ali Sim, atrás de nós. Mas não tinhas o conhecimento que tens, não havia a partilha de conhecimento que havia hoje, o que nós íamos aprender uns com os outros, porque tu metes 3 pessoas a trabalhar com a mesma ferramenta e elas, as 3, vão ter uma experiência diferente. Sem dúvida. E as 3 vão aprender coisas diferentes e depois partilham e as 3 já sabem muito mais do que sabiam inicialmente. E era assim, e hoje em dia também acaba por ser, embora as pessoas hoje em dia recorram mais depressa a um vídeo do YouTube do que perguntem a um amigo, que é uma coisa que às vezes até acho um bocado estranho. Eu vejo, por exemplo, às vezes pessoas que fazem uma pergunta na net e vai alguém, vai ao Google. E eu posso ir ao Google, mas eu gosto de interagir com pessoas, posso Exato. fazer uma pergunta. Tu és O uma Google pessoa não vai dar real, uma não é? experiência pessoal. Exato. Tipo, olha, não faça isso porque eu uma vez. Tá a ver? O Google não vai fazer isso. Tu costumas fazer encontros desse tipo para partilhar informação com amigos ou com pessoas? Não, são coisas casuais. Já Tipo, não- ou já- nos encontramos e calham conversa. Olha, sabes o que é que eu descobri? Olha, ok. olha, estive a experimentar este plugin. Olha. Desculpa. Não faz mal nenhum. Eu também tenho estado assim, mais na onda de. Eu ultimamente tenho estado a fazer umas coisas assim mais para o synth pop. Uau. Com um amigo também que foi conhecido através da Cristina, que é o Nuno Varudo. Também tem um projeto assim mais
para o industrial e gótico e assim uma coisa que não se vê muito assim em Portugal a fazer e que sabes como é que eu sou, gosto de experimentar um bocado de tudo Claro. e temos estado assim a fazer umas brincadeiras fora desse âmbito, lá está, porque também nunca tinha feito nada dentro desse género e É uma experiência nova. claro, Olha, voltando para trás, tu próprio foste músico de instrumentos. eu procedia Não é? mesmo a tocar. Batias mesmo com a mão na corda e no tambor. Olha, como Sim, é que mas- começaste? Bora, queremos saber Foi, tudo. pá, foi bateria, foi a primeira. Como é que foi? Como é que te sentiste na primeira vez que te sentaste na bateria e disseste pum? Epá, espera aí. Epá, isto é, Alto lá. a minha família já vinha de músicos. É Portanto, o isso. meu pai era fadista, a minha mãe é letrista. Então a Tínhamos- música estava mesmo aí Já estava, embora entranhadíssima. Embora eu nunca tivesse, o fado nunca tenha sido a minha Ok. cena. Eu não, Pois. pronto, não, gosto muito e o meu pai chegou a tocar com pessoas, com as paredes, com pessoas, com excelentes músicos e eu sempre gostei da parte instrumental do fado. Lindo. Ok. Sempre Uhum. achei, porque é uma interpretação brutal e um instrumento que só com uma nota te arrepia, Podes querer. poucos são os sons assim, só talvez um som qualquer que tu ouças da natureza, um som que te alarme, uma coisa, tens essa sensação e o fato tem essa Sim, tem essa beleza. tem essa parte que, embora hoje em dia haja, tu andas tipo a arrancar fadistas de qualquer lado, hoje em dia toda a gente é fadista, Certo. portanto há uma exploração desse lado, mas indo à parte do fado tradicional, Bora. do Carlos Paredes, do António Chaim, são partes que para mim era a parte que eu gostava e que fui habituado a ouvir e sempre gostei disso. A parte da bateria, isto porquê? Porque eu tinha-me oferecido quando era miúdo uma guitarra portuguesa, Grande sorte. Grande sorte. que sobretudo, mas A ideia era começares. sim, mas é extra complicado para primeiro sério. instrumento, tipo tu é como Queriam logo que tu acordeon, fosses- vais odiar aquilo. Toma, começa. Exato. Daqui a bocado quer que para tocares os parabéns ali ao Daniel. Toma lá o acordeon e pronto. Daqui a 25 minutos os convidados estão a chegar. Exato, vai lá. Despacha, tem aqui a pauta. Tens ali o laçarote que é de elástico. E também, pronto, é como a flauta, nunca ninguém na verdade adorou tocar flauta nas aulas, porque Nem o os pessoal só se vizinhos. fala, aqueles agudos. Nem os terríveis. vizinhos. Péssimo, péssimo. E então, eu não sabia sequer para que aquilo servia. Portanto, ele deu uma guitarra, eu guardei com muita estima, como é óbvio, mas Certo, nunca obrigado. foi uma coisa que eu disse, Ainda um dia tens? vou aprender a tocar. Não, já não tenho. Ah. Mas ficou na família. Ok. E depois, mais tarde, ofereceram uma guitarra de 6 cordas, Ok. mas não era a minha cena. Também não era. Não era, não era o meu instrumento, porque eu se estivesse a comer ou à mesa, eu estou sempre a bater com o pé ou a fazer ritmo, Certo. estou sempre nisto. E pá, se calhar é a bateria a minha cena. Pois. Pronto. Então, Quem é que percebeu primeiro? Tu ou os teus pais? foi a minha mãe. Se calhar o miúdo é para bater, é? Isso foi, se calhar é melhor. Quem é melhor ver dar-me um palmadão? ver o que é que isto tem. Sim. Ver se está estragado. E de repente uma bateria, toma. Não, longe disso. Nem Não, pensar. nós não tínhamos uma vida assim Ora. espetacular. Mas sabes que isso é que faz parte da tua Mas história. faz parte do drive. Faz Faz, parte do drive, faz. porque. Portanto, ficou lá na cabeça. Bateria, pá, bateria. Sim, é pá, e fixe. foi um investimento do caraças quando comprei a minha primeira. Mas desde a primeira vez em que eu toquei até ter uma bateria, passaram anos. Atenção. Ok. Portanto, e o engraçado foi que eu passava tanto tempo a ouvir as minhas músicas preferidas, sei lá, na altura gostava de Propane, de Rage Against the Machine, porque as pessoas acham que o Rage Against the Machine é mais ou menos recente, mas as pessoas começam a olhar para a data dos... Certo. Nós tínhamos 12 anos, portanto era o que eu gostava na altura, Certo. Rage Against the Machine, mas também gostava da Ana Pá 2000, que era uma paródia. Claro. Portanto, eu adorava o facto de eles tocarem tão bem uma música para a palhaçada, porque eles levarem tão a sério a palhaçada deles. Porque temos que fazer aqui uma celebração, que é, os Anapá 2000 são músicos de topo, São músicos de que topo, fazem talvez palhaçada a sério. dos melhores que existem em A Portugal. sério. São, portanto, e têm uma base completamente tradicional, que é bom que se mantenha e que as pessoas pelo menos ouçam e que vão ouvir os álbuns antigos de Ana Pá 2000. Podes querer. Para ouvir aquele fandango, ouvir aquela que os elementos estão todos no sítio, não há nada que tu mudasses dali. E se tu fores ouvir esses álbuns, já passaram muitos deles 20 anos, vais descobrir pormenores diferentes. Vais descobrir
o que é que o Manuel João queria dizer. Vais perceber uma metáfora melhor, vais perceber melhor os toques do órgão. Portanto, gostava de tudo isso, gostava dessa ligação. Eu tinha uma ligação muito forte à música. E era a tua linguagem, portanto. De repente disseste música. Não quer mais mas nada. repara, isto tudo antes de eu saber que o meu pai era músico. Porque eu não conhecia o meu pai. O meu pai faleceu antes de eu nascer, foi vítima de cancro, portanto, e a minha mãe estava grávida de 7 meses. O que eu soube do meu pai era o que eu ouvia do resto da família, o que eu conhecia de fotografias e em mim próprio, porque a minha mãe dizia que eu era mesmo uma fotocópia dele. Portanto, o que é ótimo, não é? Foi essa base que eu tinha. Mas depois, mais tarde, quando eu descobri um disco do meu pai, eu, peraí, então, mas bota que aí. o tipo era importante. quem é que escreveu? Leonor Rodrigues. Eu. Oh mãe, então mas andas-me a esconder isto? Mas afinal tu és letrista. Desculpa, filho. E depois descobri que tinha lá a bobina em casa, que tinha lá montes de Bota coisas. aí. Uau. E foi uma reação brutal. Porque É isso que eu quero perguntar. Lembras-te da primeira vez que ouviste? O que é que sentiste? Olha, eu a primeira vez que ouvi, estava ao lado da minha mãe e sinceramente ele começou a cantar e eu preocupei-me foi com a minha mãe, porque ela foi a correr para o quarto dela a chorar. Uau. Porque era a primeira vez que ela estava a ouvir a voz dele desde a... Certo. E parecia que ele estava ali, de repente. Estás a perceber o que é que isto faz numa pessoa, né? Tipo, e eu lembro-me perfeitamente que fui para trás dela do quarto, para o quarto, perguntar, então mãe, que era puto, né? O que é que foi, não sei o quê, queres que eu tire a música? E não sei o que, ela, não, depois ela me explicou o que é que... Pronto, e foi a partir daí em que ela lá achou... ia dentro, não é? A partir daí é que ela achou que eu se calhar já tinha maturidade para perceber as coisas. Sabes que os nossos cotas na altura usavam muitas metáforas para nos proteger. A estrelinha foi para o Sim, céu. foi para o céu, tanto que isso também tornou-me ateu muito cedo. Certo. A parte do... Foi Deus que o levou? Para quê? Então, mas não tem lá gente que diga. Para uma criança, para dizer que não foi há Deus mais. que o levou. Preciso de Exatamente. respostas. Ainda por cima, eu respostas. sempre fui assim, sabes? Sempre tive aquele raciocínio. Curiosidade, não é? Sim, E um só raciocínio dizer- rápido. Sim, para aquelas crianças tu dizes uma coisa e eles, está bem. E pensamento Sim, crítico, sim. muito, Sim. desde muito cedo, pensar Sim. a sério. Levou Sim. porquê? Porra, dê-me uma resposta. Sim, mesmo a minha mãe estava Bora sempre lá. a dizer, cala-te que isto é conversas de adultos. Exato. Ainda usa? Porque eu percebia as conversas de adultos que eles tinham, percebes? Não é Certo. que eu quisesse, portanto, mas não era uma criança que me davas uma resposta qualquer e pronto. E dizer, O tá céu é bem. azul porque sim. Esperem lá. Eu queria esperem saber, lá. não, mas não é só porque sim. Sabe? E sempre tive um bocado esse espírito crítico, estás a ver? E que nem sempre é bom, né? Nem Então, todas as pessoas. bora lá recuperar a Não história. nos protege tanto, não é? Não é bom por isso. Porque não Sim. nos protege. Mas protege tanto. Vamos voltar outra vez à sala. Então, queres que eu pare? Não, vamos ouvir. O que é que acontece? O que é que tu sentiste quando ouviste a voz do teu pai? Foi muito estranho. Foi, Uau. não foi agradável, não foi Não foi? uau, não sei, sabes? Eu era novo demais para o que estava a sentir. Yeah. Não associei, estás a ver? E o facto de eu ter posto e associar isso à minha mãe ir a chorar também não ajudou, percebes? Tipo, então tive mais não sei quantos anos sem ouvir, sem nada. E até há pouco tempo que com um amigo em comum da Cristina que tem um vinil, que eu não tenho um leitor de vinil agora, Não cabe no bolso. passou-me aquilo para o computador. Pá, então não estás a ver, hoje em dia, com um grande sistema de som em casa, Sim. pôr o Faduns. som do meu pai ali, a minha mãe, tipo, pá, foi uma reação completamente diferente. Disse que parecia mesmo que ele estava ali, porque estás a imaginar o que é uma coisa recuperada Yes. de há 40 anos ou mais, Com umas alta grandes qualidade. colunas, estás a ver? Certo. E pronto, foi engraçado. Mas pronto, voltando à parte da bateria, que é isso que nós estávamos a falar há bocado, né? Senão depois eu esqueço. Não. Senso divergente. Exato. Vai pelo Estamos caminho aí que te para der onde jeito. quisermos. Pronto. Mas pronto, fomos ao estúdio som que era no Alto São João. Fui com um amigo meu que era o Botas. Alto São João, pá. Olá, Vamos lá Botas. embora. E eu, o curioso daquilo, estás a ver? É mais perto da Praça Pava Coçar. E o mais curioso daquilo foi que eu sentei-me na bateria e toquei. Sozinho. Sim, Quer dizer, sozinho não. Saiu. Perdão, pum, pisca, pum, pistaca, pum. Não era com breaks e cena coisa, mas tipo o ritmo a acompanhar, o pessoal na guitarra, não sei o quê, tipo.
E o pai, pronto, olha isto. Então, se E a calhar- malta ficou espantada? Do tipo, Não, porque olha este na altura gajo. cada um estava a explorar Certo. a sua cena, tipo, eu ia dando uns toques no Jambé, ia tocando, temos de ter atenção que isto também foi para aí em 94, eu tinha para aí 14, 15 anos, Sim. portanto tínhamos que ir com um maior de idade para alugar o Sim. estúdio, havia sempre um que era mais velho, Para ser o responsável. que éramos bué da Se putos. alguém lixasse alguma Mas coisa. isto tudo em experiências muito despassadas, estás a ver, tipo... Mas tínhamos sempre aquela cena da banda, depois ainda tocámos aí nos festivais jovens, naqueles que havia, que era o Toca a Abrir, que era nas secundárias, vai, era fixe. Legal. E pronto, depois passei para a parte mais de eletrónica, mas sempre tenho tempo o bicho da bateria. Daí até comprava a bateria, passaram para aí uns 5, 6, 7 anos, até conhecer uns amigos meus, em que depois alugámos um estúdio em comum, e que eu aí já tinha sítio para pôr a bateria. Porque não consegue, até podes pôr a bateria em casa, mas não a vais usar. Caramba, Portanto, tem que a mesma estar coisa sempre que não. empilhada no canto. É um bocado Sim, não sei se também se os iam gostar muito. sim, de certeza que não. Eles diziam, estou a gostar muito, toca outra vez. Toca mais alto. Mais uma. Toca lá a outra, aquela. Ui, esta moda é bonita. Olha, está a tocar é aquela. Não, mas não, é uma coisa que não dá para ter num apartamento, infelizmente, em Portugal. Portanto, de E não repente, só, né? de repente foste à loja, mandaste vir uma repente, miúda. De repente, eu esqueci-me de dizer uma coisa. Bora eu passei lá, para a trás e minha- para a frente, não interessa. Eu passei bem de parte da minha infância, na altura em que a maior parte do pessoal está no infantário, dentro da Custódio Cardoso Pereira, Exato. que era ali no Chiado, Como onde é é agora O que é isso? Desculpa. era Gostoso. a loja mais antiga de música Ah. de Portugal. E já falámos aqui porque o Firmino, Ok. a Custódio Cardoso Pereira, era a loja onde os músicos se juntavam em Lisboa. Todas as gerações. Até acabar, até fechar. Sim. E tinhas, por exemplo, pessoas como o pessoal dos Madre Deus, Sim. o pessoal mais clássico, o pessoal iam comprar violinos, só Sim. via lá, percebes? Tipo, aquilo era fundado, eu não quero estar a exagerar, mas aquilo no mínimo tinha tipo 100 anos. Sim, Custódio Cardoso Pereira, à vontade. sim. E eu, quando andava no infantário, irritava-me os putos, meu. Não tinha pachorra. Tu eras o miúdo que estava no canto a dizer, não gosto de miúdos, pá. Pá, não Que tinha. grande chatice não- para estes aqui, estes Era um ranhosos. bada, não sei, pá. Ou eu é que era um bocado. Não sei, pá. Olha, então comecei por. Há atrasados e tu eras avançado. Pronto. Não, eu não diria O seu avançado. filho tem um mas problema, não- ele é avançado Não mental. percebia, tipo, a cena. Oh meu Deus, Não estava a perceber a cena. ele é avançado mental. O que é que eu vou fazer à minha vida? E pronto, o céu é azul porquê, porra? Era mais ou menos isso. Às vezes as pessoas não tinham resposta para me dar e era um bocado frustrante pela parte dos professores até na escola. Mas ali comecei por levar revistas lá para cima, para o infantário, para ver se cativava algum tropa. Certo. Olha aqui este senhor a tocar um instrumento. Olha aqui um músico, Olha as bochechas como incham daqui de estar a tocar o saxofone. Certo. E eu achei. E ninguém queria saber, como é óbvio. Então nunca tive grandes amizades. Daí as minhas amizades terem sido sempre mais velhas. Certo. Nomeadamente, às vezes, em certos casos, 40 anos mais velhas. Como o Sr. Ramos da Custódio Cardoso Pereira. Pois o Sr. Ramos. O Sr. Ramos. Pá, que era mesmo uma personagem. Pá, e era. Houve. Punha sempre à vontade. E fazia questão de ser, porque eu era assim lembro-me- que ele atraía as pessoas bonitas para o pé dele. É verdade. Sim. É verdade. E eu dizia-lhe assim, Ah, eu, Sr. lembro-me- Ramos. eu nunca tinha pegado num instrumento, É estás a ver? E que isto ainda foi antes de ter a viola e a guitarra. Portanto, eu lembro de nunca ter tocado num instrumento e ter-lhe dito que queria sentir o peso. Porque imagina, tu, como criança, isso é bem estranho, mas tu vias os videoclipes, vias o pessoal a tocar, Certo. e tu vias aquela coisa que eles tinham, que estavam a tocar, e que tu sabes que é um instrumento, mas nem fazes ideia do peso, queres explorar aquilo, portanto, Pois. sabes, tipo, Tocar, mexer, mexer. perceber como é que- Porque até parece leve, não é? Aquilo é Sim. manuseado de uma forma tão Sim. natural. E mais pequeno, porque aquilo é maior que eu, né? Pois. Sim. E lembro-me que era um Fender, um Jazz Bass completamente branco. Estás a ver? E ainda hoje em dia, se algum dia encontrar um assim igual àquele, pá, é daqueles baixos que eu compro, nem que seja só para. Sim. Para estar ali. Para Pá, decoração. Foi o primeiro instrumento que eu peguei. Estás a ver? Tipo, Faz todo sentido. E no Custódio Cardoso Pereira foi muito assim, estás a ver? Só depois, quando comecei para a preparatória, e não sei o que, quando saí dessa espécie de infantário, que se chamava A Cabana do Menino Jesus, O infantário. que era dirigido por um comandante da Força Aérea, Isso é que tinha uma arma no coldre, e que nós tínhamos que nos referir a ele como Senhor Comandante.
isto, pá, estás a ver? Ainda era muito. Ainda Isto vinham parece restícios uma. de 74. Parece uma seita, meu. Era muito mal. A seita Um, do menino Jesus. Era muito mal. Mas pronto, como eu não passava lá muito tempo, ia lá comer e nem a sexta dormia porque eu não tinha mais o que fazer, não é? És Pois, renegade. exato. Tipo, dormir a sexta. Isso é para os miúdos. Se durma à pá, noite, isso é para os Isso é miúdos para quem pequenos. precisa descansar. Então, ó. mas agora queres ver? E, epá, e a partir daí, pronto, sempre foi a parte da música e nunca consegui deixar. Então deixa lá fazer uma pausa que já estás a acelerar. De repente passaste do infantário para a Custódio Cardoso Pereira. E de repente aquele era o epicentro de Lisboa para ti. Sim. E o seu Ramos, como é que ele te deu o toquezinho? Como é que ele te inspirou para dizer: oh rapaz, então pega lá aí, vá. Ele punha-me à vontade, ele ensinou-me como é que eu ligava o instrumento ao amplificador e ele tinha confiança comigo o suficiente para me deixar lá e eu agarrava na guitarra. Eu lembro que agarrava na guitarra do Steve Vai, que era uma guitarra caríssima, e ligava aquilo ao amplificador. E ele e não fazia: sei. ai, cuidado. Não, eu não fazia Mas ideia. mas Aquela que tinha tipo um sítio para pegar, essa guitarra do Steve Vai. De sabes 6 qual cordas ou de 7? é? Sei lá, na altura, pá, devia ser de 6. A de 6 é jam, sim. Pronto, que tinha uma coisa que parecia uma lancheira. É Uma verdade. cena para pegar. E eu achava piada, estás a ver? pá. Sim. E pronto, só mais tarde é que comecei a perceber que o dinheiro tinha valor, né? E eu mas nunca estraguei nada, nunca tive. E lá também foi o primeiro sítio onde toquei no sintetizador. Também foi lá na Custódia Cardoso Pereira. E foi lá que te sentaste na bateria? Não, foi mesmo só no Estúdio Som, na Ei. pior bateria de Lisboa. Ainda não estás na bateria. Com panos do pó na tarola. Pá, pá, Lá. E depois ensaiava lá muitas bandas de kizomba. Pá, música africana. Estás a ver? Pá, e aquilo era, depois as próprias pessoas que trabalhavam lá eram os personagens. Estás a ver? Eram 2 irmãos, Costumam ser. quase gêmeos. Os studio managers dos estúdios aí Pá, do sério. mundo costumam ser sempre personagens. Eram aquelas pessoas que tratavam. Comer para cima da mesa de som. Eles passavam-te uma Squire para a mão como se fosse um. Cuidado, hein? Olha que isto. Jovem, isto é a única guitarra que temos. Isto foi. Mas isto compra só aquilo na feira. Exato. Isto foi tocado ok, pelo ok. guitarrista dos Da Vinci, atenção. Exato. O Luís Fagulho. Exato. O que é que acontece? A partir daí foi sempre a explorar para outras margens. Depois é que comecei a tocar baixo, porque tinha um estúdio sempre só para mim e sempre adorei tocar baixo. Tocar mais baixinho. Não, bem alto sempre, porque às Sim. vezes tínhamos bom som no estúdio, por acaso. E o Fagulha, eu trabalhava na altura na Alrica e deixava grandes aviões lá no estúdio para experimentar. Certo. Music Mans para cima. E Porra. então, pronto, foi mal porque uma pessoa fica mal habituada. Pois. Depois para comprar um para mim... Dizes, gastei vou comprar uma guitarra para mim. E depois a chegar daquele nível Não, e é de não. cartão prensado. Não. Eu lembro que em escudos ainda era 400 contos. Certo. Um Stingray assim, normalíssimo. Para quem não sabe, são 2.000 euros. São 10.000 euros. De instrumento. E é engraçado que o mesmo modelo custa o mesmo dinheiro que custava há 20 anos, não perguntes porquê. Pronto, obstante da inflação. É para garantir. ok. É para garantir. Eu acho que já era bué da cara. Eles na altura já meteram o preço lá em cima para agora bater certo. Mas se calhar para a frente já Eram vai. visionários. Sim. Já estão a prever. Foi para inaugurar. Mais coisas. De repente foste para os sintetizadores Exato. e a pergunta é: porquê? Porque não podias ter instrumentos reais? Porque Ou porque descobriste uma coisa nova? descobri uma coisa nova, descobri uma coisa em que não faltava aos ensaios. Isto porquê? Porque qualquer pessoa que esteja numa banda sabe que não pode ser só 2 ou 3 membros Certo. a bombar, né? Portanto, havia um que faltava, o outro não sei o quê, né? E é difícil tu teres um eu grupo. não posso ir. É difícil ok. tu teres um grupo que Certo. fique junto. Que né? esteja bem alinhado para aquilo que se pretende. É, e eu fartei-me um bocado disso também. Tipo, já estava naquilo já há uns anos para mim, porque eu farto-me rápido. Já estava naquela onda das bandas há uns anos, da parte. E fartei-me um bocadinho. E quando há ensaios há sempre granel, meu. Não, nós por acaso Quinta-feira, até- não, quarta, é terça, mas para mim é depois só terça. Ai não, sexta à noite tenho um jantar de batizado. Ai não Vou dá. tatuar. Exato. Mas e pronto, pá, cada um é livre de fazer o que quiser e só fica quem quer. No meu caso não fiquei, pronto, segui Claro. o meu trajeto, que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque e várias pessoas colegas meus, que eu posso chamar de colegas, pá, que também tocam Psytrance por aí, embora eu esteja bastante nos bastidores, porque eu lá está não promovo, não sou assim. Sim. Gosto de fazer e às vezes o pessoal convida para tocar, ou porque ainda se lembram de mim na altura ou Sim. não, ou porque na altura fui relevante ou não, Vamos falar Mas- disso. mas Falar disto. lembram-se e vai tocando.
Mas, Estavas em casa? não, pá, Qual foi o primeiro material Zeco que utilizaste para começar a dar os primeiros toques? é isso. Era um portátil da Compaq muito a podre, meu. Pá, aí assim, desta altura. Exato. Que aquilo não era bem um portátil, era um transportável. Era uma caixa de pizza. Era. Aquilo, pai, com meio mega de RAM. Não sei, pá, era um podre mesmo, uma cena mesmo má. Mas com uma Creative. É isso. E, pá, e fiz muitas coisas fixe. Até posso dizer que talvez a minha transmissão de ideias mais pura tenha sido feita com o pior material que eu tive até hoje. Isso é interessante. Porque tu, quando tens uma palete menor, és mais criativo. Porque Hoje em dia tu tens milhares de produtores, isso é muito interessante, pá. tens milhões Quando de sons tens disponíveis menos, dás mais. e vais ouvir e quase toda a gente usa os sons parecidos. E sempre foi a parte que mais me melindrou. O pedal A, o pedal B, o sintetizador A, o C, o D, Sim, o mas, J. o que às vezes me tira o interesse às vezes na música é com as hipóteses sonoras que tu tens hoje em dia, estamos em 2018, né? Fazias coisas mais interessantes em 1974 ou em 70, como é que é possível? Porquê? Porque as pessoas tinham muito menos ferramentas, tinham menos coisas, e tinhas que ser, desculpa o termo, desemmerdar. Não faz mal nenhum. É mesmo desemmerdar que tem que se Tinhas dizer. de desemmerdar. Sim. Até, olha, eu teve uma entrevista há pouco tempo com o Trent Reznor, Certo. dos Nine Inch Nails, e ele próprio dizia que o que atrapalha é ter demasiada escolha. Pois. Porque como é que tu exploras um som se tu tens milhões de sons? Tu não vais explorar esse som, vais explorar sons. Vais explorar máquinas de sons. Portanto, tu não partes de um som que não é o melhor de todos para um som que tu já o melhoraste. Portanto, não vais fabricá-lo. Em vez de estás a fabricar um som, estás à procura de sons. Ou seja, e eu percebo perfeitamente o que é que ele está a dizer, porque tu muito facilmente Claro. cais no erro de pensar, para que é que eu vou estar aqui a ter trabalho? Eu vou arranjar uma máquina que faz isto logo. Mas é uma coisa e fica automático. Pois. Estás a perceber? E não será. É Mas, essa armadilha, não é? E é uma armadilha. É uma armadilha. É É uma essa. armadilha porque nos preguiçosos cais rápido. Portanto, para qualquer pessoa que encare fazer música como uma coisa que dá trabalho, Sim. né, e que não é uma coisa que lhe sai fluentemente, se calhar não está bem no sítio certo, ou não está bem com o mindsetting certo, porque não podes pensar no fazer uma música como uma coisa que dá trabalho. Embora possa ser um trabalho, é uma maneira como tu ganhas dinheiro, tal como já escrevi, às vezes escrevo temas para outros artistas Certo. dentro de outros estilos e não sei o quê, dá trabalho. Se tu pensares isso como trabalho, se tu achas que isso é mesmo só como trabalho, mas se tu pensares nisso só como trabalho, se tu estás a fazer a música, não vais transmitir assim uma coisa assim muito pura, porque vais ter muito metódico, né? Tipo, é como eu chegar aqui e ter aquelas frases feitas Certo. que sei que tu vais gostar, ou que penso que tu vais gostar, ou que as pessoas no geral vão achar interessante a pessoa Sim. dizer, Ouvir, não é? não é? Vão Portanto, dizer, o que ele disse faz sentido. Claro, faz claro, sentido, claro. eu não faço ideia do que é que ele disse, mas isso com Ele percebe disto, ele percebe E- disto. Como bem dito. Portanto, é a parte de eu fugir um bocadinho a isso. Então, o que é que tu transmites ou pretendes transmitir quando estás a fazer a tua música, a tua cena? Ou seja, qual é o teu propósito? E isso é que é importante. Olha, o meu propósito vai parecer um bocado egoísta. Não, É surpreender-me. é isso mesmo. É Sem problema nenhum. eu ter o wow factor. Portanto, porque depois eu também tive um bom tempo sem produzir. Abstive-me um bocado da Certo. produção. Porque foi uma altura em que tive vários tipos de trabalhos na música, uns mais técnicos, outros mais musical. E que já estava a dissecar demasiado a música. Portanto, tu punhas-me uma música e já estava a ver frequências Certo. e não estava a ver magia. Portanto, e tive medo de ficar sempre assim. Porque acho que para mim é uma pesadelo. desgraça. Pá. É Claro. uma desgraça tu deixaste de conseguir ouvir música. Ou seja, um dos teus medos na vida é deixares de poder apreciar a beleza da música. Exatamente. Sem ter que estar, olha, isto é um Roland coisa, olha, isto tem um som sinusoidal. Este instrumento é um Ok. Fender não sei quê. Porque isso é que é o desafio. Percebes? Tipo. Porque assim, ninguém vai dar tanto valor à tua música a cada momento do que está a acontecer como tu próprio. Depois também tens de ter a noção que ninguém consegue dar atenção a mais do que 3, 4 sons ao mesmo tempo. Portanto, existe ali um jogo de cintura que tu tens que ter para aquilo ser perceptível pelas pessoas. Ok? Eu vou buscar. Não há problema nenhum. Eu vou buscar um cinzeiro para ti. Está aqui, filho. Estás? Então vá.
Pronto. E, Estás à vontade. epá, é essa parte que eu gosto, mano, basicamente. Sempre querer repetir muito, mas é. Ou seja, queres-te surpreender, isso é muito grande. Sim, eu gosto de erros que ninguém passou. Por exemplo, quando o computador dá um erro assim estúpido, eu estou, mas o que é isto? Lá está, voltamos à pergunta da Cláudia. Qual é a função do erro no teu processo criativo? Certo. Do erro? Sim. O erro é tudo. Pumba, gravem. Podemos acabar já hoje. Tem, Obrigado. tem o mesmo número de letras e tudo. Porque, Erro, um lado e do outro, erro. é uma capicua, Não, lê-se para os dois lados e tem 4 letras. Mas é assim, se tu não errares, isto é uma grande. Isto parece um bocado aqueles clichês. Não mas é se tu nada, não nenhum clichê. errares, como é que sabes? Pois, como é que Certo. melhoras? Tu podes estar a fazer uma coisa que achas que estás a fazer bem há bué de tempo e afinal não estás. E depois podes pensar, Sim. para que é que eu vou mudar se não estou a afetar ninguém? Pronto, isso é uma questão pessoal. Certo. Mas se a pessoa souber como é que se faz bem, né? Sim. Alcança outros níveis, não é? Para si próprio, porque na realidade, se tu não. Lá está, no teu caso, se não te surpreenderes, se não errares para descobrir coisas novas, ou fazer coisas novas, ou o que quer que seja, se calhar também não vais surpreender quem está a ouvir, não é? Porque eu não estou a acreditar no produto que estou a vender. E é interessante porque É uma coisa que me puseres a vender caracóis. Sabonetes. produto qualquer que eu sei que não funciona. Certo. Eu não vou conseguir vendê-lo. É interessante porque a tua relação com o erro é uma relação de pura exploração, sem medo. Ou seja, Sim. tu queres descobrir tantas coisas que sabes que tens que errar para descobri-las. Quero errar o mais depressa possível. E o melhor possível, exatamente. Quero, É isso mesmo. tanto que muitas vezes quando estou a tentar, por exemplo, um sintetizador novo, fazer Uma máquina nova. uma máquina nova, um review, uma coisa qualquer, vou logo aos extremos. Pumba. Claro, porque aí depois eu percebo logo, eu sei que não vou usar aquilo, Certo. mas sei qual é os valores máximos que o sintetizador vai fazer, até onde é que é tocável ou musical ou não. E acho que é mesmo nessas discrepâncias que uma pessoa vai aprendendo onde é que é o sítio certo. Certo. E há erros, lá está, que fica bem. Uma distorção que tu nem querias, mas que ficou ali bem. Porque depois meteste mais um filtro, uma coisa qualquer, e aquilo ficou interessante. Que é uma coisa que se calhar se fosse agarrar num som já feito não ias Não ias ter esse descobrir. prazer. Tipo, Ou seja, alguns erros são acasos felizes. sim, a maior parte Não. deles, pelo menos a nível da minha área que se explora, Certo. a Olha, menos que seja um erro que apagas o projeto. Isso é um erro que não. Epá, pois isso formato aí- C2 isso pontos. aí talvez não seja muito bom. Isso é que não, pá. Olha, as pessoas atualmente na área da música eletrónica estão prontas para errar. Eu não sei se. Espera, eu tenho que pôr aqui uma variável nova. A questão da idade. A questão da idade. Ou seja, produtores cotas, produtores mais velhos, produtores novos, miúdos. Como é que tens vindo a receber o tipo de miúdos que está a chegar agora aos novos cursos de música eletrónica? Qual é o mindset que eles vêm? Como é que é o mindset deles? É muito variado. Uma coisa interessante que tem sido interessante reparar é que há mais raparigas. Uau! Que é o mundo de Uau. homens, como tu sabes. Agora Sim. surpreendeste-me. Tipo, mesmo quando nós Uau! trabalhávamos nessa Epá, altura, parabéns, senhoras. a mulher era sempre ou a produtora Sim. ou a realizadora, mas nunca era do som. Assistente de Ok. produção. Exato. Solange, vai-me lá buscar ali uma mesa ali ao Conde E- Redondo, faz favor. E elas fazem os gajos, fazem os alunos, os homens, neste caso, Sim, encolherem-se. correr. Dos melhores projetos que eu ouvi foi de alunas mesmo. Upa. Olha que Que- as mulheres estão em grande. Desmultiplicam mais rápido, sabes? É verdade. Tu explicas uma coisa e dás um exemplo. Portanto, não estou aqui agora também a dizer que as mulheres são todas mais. O exemplo que eu tive, Sim, sim. percebes? Tipo, Mentalmente tem mais Ali- processamento. tinham uma perspeção ou maior, ou percebiam mais às vezes a potencialidade do som ou do outro. E rapidamente, em 2 ou 3 aulas, apareciam lá com uma Uau. coisa feita. Mas depois também vi ao contrário, né? Também tens pessoas que, porque assim, isso pode parecer duro, nem toda a gente tem que ser músico. Não é, Pois, com não é certeza. como escolher um curso de economia, portanto, a pessoa tem que ter já assim alguma. Sim. É muito, Uma é inclinação, muito, vá. sim, é muito difícil tu passares isso a uma pessoa. Tu podes lhe ensinar metodicamente o 1 mais 1, Sim. percebes? Ou Tipo, teoricamente, É aí que entra aquela questão da sei lá, vocação. da sim. vocação. Da paixão, talvez. da necessidade. Eu vejo isso como uma necessidade de expressão. Acho que vejo mais isso pela necessidade de expressão, porque tal como um pintor,
Se ele não se exprimir com a pintura, como é que ele se vai conseguir exprimir? Por exemplo, se o escritor, ele ficou escritor porque é a melhor maneira que ele se consegue expressar. Se calhar se fizesse um gato num papel, não transmitia o que ele queria. Mas se calhar para uma pessoa que tem uma parte visual mais... Tem que pintar. Tem que pintar, porque tem que aquele acordar. gato teve que sair da cabeça dele. Portanto, e se a pessoa não sente essa necessidade e só sente a necessidade de ser popular, de olhem aqui eu, Pérolas, pá. isso não é um músico. Para mim, não é um músico. Pois. Pode ser músico, como é óbvio, né? Mas o que é? Porque música é dedicação, são anos com um instrumento. Mas vou desafiar. Se essa pessoa só tem vontade de se mostrar, qual é o nome desse tipo de pessoas? Eu não quero estar a parecer porque isto é assim. Isto pode ter dois tipos de leitura. Não né? tem mal nenhum. Mas eu sempre fui um pouco contra a exploração. Sempre fui um pouco contra isto agora é o que está a render, vamos fazer isto com ovos para sempre. Certo. E depois aquilo deixa de estar na moda e os outros todos vão atrás daquilo tudo e não sei o quê. Isso a mim não me alimenta, ok? Tipo, não me alimenta. Tanto que depois e tal, eu como pessoal também mais novo e mais velho, que vai dar por eles ouvir coisas mais antigas antes de estarem envoltas nessa programação toda. Ou seja, ainda puras. Sim, ainda a experimentar. Raw. Estás a ver? Tipo, grandes bandas, por exemplo, do Psytrance que surgiram nessa experimentação mesmo. O caso do GMS, por exemplo, que perderam há pouco um elemento-chave, que é o Banzi. Certo. Perderam há pouco tempo e que foi das bandas que mais me influenciou. Tinhas o caso do GMS, tinhas o caso do Esparacense, tinhas o caso do Tim Schultz, tinhas imensas pessoas que cada projeto que tu ouvias desses, tu vias que era uma experimentação, era uma experiência. Era assumido que eles estavam a fazer Vias que algo ainda inovador, caramba, vias que ainda não disruptivo. estava refinado, como poderia eventualmente estar, mas Lindo. que estava ali a ideia toda. Estás a ver? Certo. Como aquelas gravações do Variações, Certo. Estás a ver? Sim. que estava lá aquela Bom pérola. exemplo. Estás a ver? Grande exemplo. Exatamente a mesma coisa. E então eu sei que. Ou seja, se não há paixão, se não há necessidade, há só a vontade de dizer olha para mim, olha eu a fazer coisas bonitas com forma. ovos, Sim, com fórmulas. é o que eu É vejo. uma forma de aparecer que se Disposição. sabe que os outros gostam, porque na realidade a música envolve todas as pessoas. Não sempre o mesmo género de música, Claro. mas envolve-nos a Mas todos. não é? é como aos filmes, é como nem toda a gente tem jeito para ser ator. Certo. Certo. Eu, por exemplo, eu não vou estar a dizer nomes, mas tenho uma amiga minha, atriz, que é portuguesa Sei. e estudou teatro em Inglaterra e veio para Portugal e entrou numa novela à qual disseram que ela não podia como é que se diz? Ser tão boa. Não podia ser tão boa atriz Alto. porque estava a contrastar demais com os outros atores que eles tinham no elenco. Olha, tens que baixar um bocado a tua qualidade, pá, isto está muito bom. Já viste o que é que uma pessoa chega? É muito mau. Mas isso é péssimo, é para a indústria. Como é que tu fazes isso? Vais fazer um dumb down virgin? Vais estar a fazer uma versão para burros? Quando tu estudaste dramaturgia, tu tiveste a ter estudado teatro, Mas e é isso que às Uau. vezes é aí que eu vejo os É um grande exploradores choque. e eu não gosto desse tipo de exploração. Eu ou seja, gosto há, demasiado da música. há versões estúpidas para massas estúpidas. Eu não quero correr no erro de usar a palavra estúpido, Vamos dizer Estás a ver? com frontalidade. porque não sei se é estúpido, porque é assim, eu Então vá. eu acredito, eu sei porque percebo o fator que faz as pessoas gravitar para Sim. a música, para o meio de exposição. Nós temos essa necessidade hoje em dia de estando sozinhos, querer atingir multidões. Nós queremos sentir que não estamos sozinhos e enquanto nós acharmos que um like é realmente importante e uma pessoa realmente gostou daquilo, não é tão importante quanto a pessoa ir ouvir o que a pessoa está a fazer. Certo. Porque não interessa se ter lá, eu prefiro ter, por exemplo, se publicar um vídeo, Zero likes. eu prefiro ter visualizações em que as Plays. pessoas, quer dizer que as pessoas pelo menos para falar mal ou para falar bem que foram ver, não é? Sim. Porque senão às vezes é como aqueles textos que tu vês que têm 8 linhas, tu escreveste ou alguém escreveu Sim. e nem um minuto depois, nem segundos depois já tem um like. É verdade. Quer dizer que a pessoa que leu nem teve tempo para ler aquilo tudo, nem de assimilar a informação para ter informação suficiente para Para comentar, dizer. Sim. para falar, Para não é? expressar a sua intenção. Sim, tipo, e há muito essa pressa, estás a ver? Há muito essa pressa de querer logo
chegar logo ali e ser um êxito. Vou reagir, pau. Só que as pessoas não têm noção que a fama é um momento. Portanto, tens o exemplo daquele do Gangnam Style, por exemplo, Sim. que até foi preciso o YouTube fazer um novo counter porque ainda não tinham tido 1 bilhão de views de ninguém. Certo. E toda a gente foi ver, para o mal ou para o bem. Claro que nós preferimos ir ver uma coisa que seja azeiteira, porque rimos um bocado, né? É giro. E porque é que isto porque é toda a gente. Portanto, a música que ele editou a seguir não só não teve nem 1/3 do êxito. Eu não conheço. Estás a Pois ver? não sei qual é. Como ele já ninguém ouve falar dele há um tempo. Agora eu pergunto a essas pessoas se é isso que querem. Ok? Se é esse spotlight que querem naquele momento e não pelas melhores razões, ou se querem ter uma coisa duradoura em que durante os anos vão mostrar ao público, seja ele muito ou pouco, a viagem dele durante aqueles anos daquilo que a pessoa fez. É interessante Certo. porque tu agora de repente estás a contrastar aqui a tal necessidade, a tal paixão. Se calhar a palavra certa é o amadorismo, de amar realmente o que se faz, Sim. contra o, sei lá, o sucesso, o enriquecimento, o dinheiro e o reconhecimento, No bué da fundo, a fixe. luxúria, Ou não seja, é? a luxúria, sim. Grandes vidas, bué da fixe. Ou seja, ele teve 1 bilhão de views, fixe, ganhou bué de dinheiro no YouTube. Será que chegou para ele? Se calhar chegou. Eu comprei uma vivenda e um carro, estou bué da rico. Pronto. Chega, tá bom, até lá É próxima. esse tipo de exploração que eu sou contra. Exatamente. Já o Carlos Paredes dizia: gosto demasiado da música para prostituir. Certíssimo. E é um bocado por aí. Tipo, eu às vezes vejo coisas e sinto-me ofendido. Meu. Tal como há pessoas que ficam ofendidas quando alguém fala mal do Benfica sentido, ou não é? do mal do. Eu fico ofendido quando vejo uma pessoa. Eu fico estúpido. Como é que pessoas como a Maria Leal, estás a ver? E outras pessoas que felizmente não, ou infelizmente não nos chegam tanto a. Sim. Mas ainda existem pessoas a lançar cassetes, Certo, dar nas certo. estradas nacionais, ainda existe. Nas bombas da Galp. Portanto, e Depois eu acho mandamos muito um cheque bem, para a acho muito bem porque eu acho piada que tu vais para um bailarico é para ouvir isso, não vais para o bailarico para ouvir uma música séria. Mas não tendo isso como uma coisa a almejar, meu. Porque imagina, tipo, como é que tu sentias se uma miúda, tu lhe perguntasses, tu o que é que tu queres ser? Queres ser como a Maria Leal? Certo. Percebes o tipo de exposição que se dá e a importância que se dá a esses mártires da música, como é o caso dela, em que ela só pode, eu espero que ela saiba que não é a pessoa mais talentosa, ou que não devia estar a ser gravada. Tu para gravares um artista não devia ser só o artista que tem dinheiro e vai gravar. Eu acho que é muito fixe no âmbito da paródia e nisso tudo, mas não trazer isso para o âmbito da música que não é só de entretenimento, mas que é música a sério, que é música consciente, música que enche a alma, porque existem esses dois parâmetros. Existe a música de entretenimento que nós vemos e rimos e estamos ali a curtir um bocadinho, Sim. né? Que muita dela, a base da composição até vem do romântico, que Certo. começa com o refrão logo, que é para te manter, e a seguir depois entra o corpo da música, e quando entrar o refrão a seguir tu já o sabes cantar, inconscientemente vais ter uma sensação de familiaridade com a música. Sim. E isso fica-te na cabeça e vais estar o dia todo a cantar A cantar o refrão. o É refrão. terrível, E, não sei. e só começaste a ouvir há bocado. Começaste logo com o Hulk. Anda cá para ouvir a música que é boa. Mas é, tipo, e eu acho que é importante haver esses dois tipos de. Dois ou mais. Porque quanto mais a pessoa se entreter a ver aquilo, melhor. Mas tu às vezes ouves música porque te sentes eufórico, porque te sentes triste, porque tens estados de espírito Claro. variados como ser humano, não é? E tudo bem que é fixe ter essas palhaçadas, mas acho que é fixe não. Mas sem confundir. Não né? trazer isso Sem esquecer. Exato, tipo, acho que às vezes é melhor não misturar certos. Ou seja, tu É música de entretenimento. de para mim. alguma forma é isso. De alguma forma nem tudo é música. É exato, são vídeos, é uma coisa de entretenimento, é isso que eu vejo. Não vejo como chegar a casa e. Ou seja, ou como, melhor, por é exemplo, música, mas ouvir Morfim. não são músicos. Não é? É uma coisa feita num momento para celebrar um momento em que eu estou na praia e vou sim, a pessoa está na praia, faz sentido ouvir aquilo, é giro e não sei o quê. E a pessoa está num bailarico e está com os copos, não sei o quê. Mas se calhar, e depois cada pessoa tem o seu gosto, mas estar a falar de Maria Leal e depois meter lá no meio com o Aires Magalhães ou meter lá no meio Porra. com esse tipo de conversa, percebes? Esse tipo de mistura assusta-me. E agora a seguir Madre Deus, vamos ouvir Maria Leal. Exato, esse tipo de mistura Boa assusta-me um noite. bocado, não.
Estás a ver? Oceano Tipo, Pacífico, de seguida vamos ouvir Elton John. E Martim da Vila. E a seguir com Maria Leal. O seu 10º Está em viagem, boa noite. Chego bem a casa. O verão, o verão. Mas é estranho porque esse contraste existe. E a Não, mas pergunta- eu aproveito só, antes que a gente mude o assunto, Bora lá. só para Não, para vamos dizer mudar, vamos aprofundar. só para dizer para citar uma parte da música da Maria Leal, Queres poesia? que é poético, Vamos que a é isso. vai, 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 porque o verão chegou, uou, uou. E é isto que eu tenho a dizer. Portanto, Sim. qual Camões? Sim, 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 sim. E É isso? era isto. Vem, vai, vai. E depois vem curtir com a Maria Leal, que é uma coisa que toda a gente quer. Ou seja, ela fala sobre ela na música dela. Ela vem curtir com a Maria Leal, que na Vamos à outra parte, que é, qual é, por exemplo, como um pensador também, não é, que te assumiste, o público consome isso. consome e há mercado para isso, porque até dá jeito tu teres uma música da Maria Leal no telemóvel para um momento de gozo, mas não vamos confundir isso com música consciente, com música que tu vais ouvir com... Interessante essa separação Sim, que tu fizeste. música consciente. Música consciente e música de entretenimento, para curtir, para te rires um bocado, para ir na onda. não tanto a criticar quem se sente triste e chega a casa a chorar porque discutiu, porque teve um dia mau, Claro. e que chega a casa e manda uma grande malha de Maria Leal. Cada um faz o que... Se para essa pessoa Certo. a Maria Leal tiver música consciente ou que lhe traga alguma alegria, pá, isso cada um sabe se é como a religião. Eu só me fico assustado é darmos o mesmo valor a um empreiteiro que já fez 40 Certo. prédios e um gajo que nunca assentou um tijolo. Faz sentido. Acho que não podemos dar o mesmo valor percebes? Tipo, é bom acreditar na pessoa e tu um dia vais chegar lá e tu se continuares e um dia vais chegar lá, mas espera, tem calma porque ainda não está... Vamos trabalhar, não é? E é interessante. Preciso mais. E é interessante porque mesmo no contexto da música popular, não é? Temos vários tipos de músicos, não é? Sim, Quando quando a tens gente- grandes músicos. Quando falamos num Toy ou num Emanuel, que são músicos, não estamos a falar de uma Maria Leal ou de um Sim, Zé até Cabra, aí, que- até aí, claro. não é? Ou seja, não estamos a falar do estilo. Não, é Estamos a mesmo... falar da exigência e do tipo de consciência que está a ser posto naquele tipo de música. Precisamente, Força. porque a música também é um conjunto de ruídos que agradam ao ouvido. Tu podes ouvir Certo. uma sirene e para ti aquilo é música. Certo? Portanto, eu só gosto é de defender, a dedicação dessas pessoas que passaram anos, Certo. dedicaram a música àquilo, se calhar até atrasaram a renda, ficaram com a luz cortada, morreram pobres ou morreram na rua. Isto é que é interessante. Mas dedicaram a vida àquilo e passaram o conhecimento. E muitas das coisas que nós usamos hoje em dia passaram por isso. Estás a ver? Por o pessoal que inventou e que morreu na miséria, ou que nunca lhes patentearam as coisas. E eu gosto de dar valor a essas pessoas, porque isso cada vez são mais raros. Percebes? Tipo, eu até dei o exemplo há pouco tempo, uma conversa com um amigo meu que foi: epá, eu as últimas lojas onde tenho entrado eu só vejo miúdos a tocar com o tractor, não vejo nenhum agarrado a uma guitarra, meu. Sim. Estás a ver, tipo, eu lembro-me de antes, que fosse ali na Custódia Cardoso Pereira, Certo. ou nas outras lojas que agora não me recordo nunca, porque eu estava sempre pichado ali naquela. E a Valentim de Carvalho, como Sim, é óbvio, que sim, trabalhei com sim. eles. Perdi-me a nível disso e daquilo. Não, estavas a dizer que entras nas lojas e os Os miúdos. miúdos. É E só. nós É só Nós antes tínhamos que esperar. Tal como quando apareceu a Super Nintendo nas lojas Singer. Estás a ver? E o pessoal Sim. parava todo para jogar Super Mario. Tinhas que estar na fila. E estar na fila Bora. para jogar. Perdias e ias dar a volta. Pronto. E ali era igual. Põe-te na fila. Epá, eu compreendo. E hoje em dia é engraçado que se houvesse mais pessoas interessadas mesmo em instrumentos, as guitarras e tudo, está tudo a um preço ótimo. Meu. É verdade. Tu compras uma guitarra nova por 250 euros É verdade. e é uma boa guitarra. É uma guitarra fixe. Não é como nós que íamos à chinesa do Rocio Sim. e compravas uma Mason toda podre. Estás a ver? Tipo, e ela atendia-te muito mal. Queres que levar aquilo? Olha, leva lá então. Tenho que pôr ali um armário novo. pô. Pá, e lá está, eu não quero estar a ser nenhum Andy Rooney, Não, não. mas não. tu, Estamos a falar de coisas sérias, atenção. eu acho que Muito. Isto parece que é uma opinião pessoal, não é? não, eu ouço tudo. Eu Isto ouço não é uma opinião estás a ver? pessoal. Não há nada que eu falo que ainda não tenho ouvido. Não há nada, porque para isso não falo. Mais Eu não- nada.
Eu não acredito no falar mal só porque sim. Certo. Gosto de ouvir, perceber a abordagem que a pessoa teve e a intenção que eles tiveram e depois dizer, olha, não gosto, não vou usar isto para mim, não vou comer isto. Mas se for preciso até use esse exemplo numa aula, porque tem lá uma parte que me interessa mostrar a eles, por exemplo, aos alunos, por exemplo... Para ser ou se calhar até para não ser. Sim, ou mostrar como é que se... Mostrar tipo, olha, este é um exemplo de mistura de estilos, por exemplo, tipo... Porque imagina, tens alunos, nem todos têm o mesmo grau. Alguns tipo, tiveram aulas de música, outros não. Portanto, às vezes é difícil tu lhes distinguires o que é o... Olha, isto é uma influência cubana, ou isto é uma influência... Porque eles mais tarde ou mais cedo vão ter que estar a fazer música para estúdios, se correr tudo bem, né? Vão fazer músicas, e eles têm que perceber que quando alguém lhes diz, mete assim um toque latino nisso. Eles têm que perceber o que é que quer dizer esse toque latino. Certo, sim. O que é que vão fazer para criar isso, não é? Exato, a quantidade de sons que podem caracterizar uma cena latina. Estás a dizer, tipo um tambor, um apito, sei lá, uma coisa, e tem que dar essa espécie de educação musical. E lá está, às vezes por eu não consumir essa música para mim, não quer dizer que não perceba que está bem feita, que está a porrer, que está fixe, que entendo o público para quem é que aquilo é apontado. Certo. E percebam até os crossovers e isso tudo, mas não é uma coisa que eu vá ouvir. Não é uma coisa que eu vá ouvir. Agora foste por um caminho interessante, que isso é que é também outra pergunta importante, que é, então, de quem é a responsabilidade dessa validação da música inconsciente? É de quem a faz ou de quem a consome? Neste momento está tudo nas mãos das empresas, não é? Porque das empresas, quando digo empresas, digo editoras, digo que eles não se importam de assinar um artista para fazer meia dúzia de músicas se aquilo render durante 6 meses. Exato, como acabou. Exato, não há essa coisa. Hoje em dia também as pessoas tipo os rappers, por exemplo, que são os que estão mais em alta, certo. Quase não precisas de um agente, tu só precisas de um agente, porque pela confusão que é a logística de organizar uma tour de pessoal, disto e daquilo, das coisas todas que tu tens que programar antes de fazeres uma tour, né? Eu, por exemplo, sempre, as vezes que toquei foi quase sempre sozinho. Ou seja, produção. Não tenho muita coisa com me preocupar. Levo um sintetizador, levo o teclado. O que é que precisas? Uma mesa e eletricidade? Preciso de uma mesa, tá bom. E pronto. E som, tá bom? E uma cervejinha de vez em quando. E uns termossos. É bom. Não é muito dispendioso. Não sai muito caro. Sim. Porque também não é um objetivo principal estar ali para... e tento mesmo separar as coisas dentro da parte de tocar ao vivo, mas pronto, e eles não precisam de, como eu estava a dizer, não precisam de ter agentes, eles fazem o dinheiro todo que eles quiserem sozinhos. A partir do momento em que tu começaste a receber dinheiro no YouTube, tu recebes o dinheiro diretamente. Percebes? Tipo, tu fazes um vídeo, metes no YouTube, tens 1 milhão, 2, 3 milhões de views, recebes 100 mil euros, começas assim, para o mês que vem já tens mais e vão-te pagando assim, às vezes ao dia, às vezes ao mês, e ganhas montes de dinheiro assim. Tens montes de youtubers por causa disso, certo, que falam de ganchos de cabelo, se for preciso. Sim. Vão fazer um review destes caros e tem milhões de views. É verdade. E as pessoas veem, e a maneira como aquilo é editado é engraçado, dá-te piada. Claro. Porque tens montes de pessoal novo que sabe editar. Isso é interessante. Estás a ver? Tipo, sabe brincar com coisas. Estás a ver? Isso dá-me muito gozo de ver. Eu gosto mesmo bem de ver a parte da edição. Mesmo que o tema às vezes seja estúpido. Porque até pode ser um exercício. Estás a ver? Olha, tens que vender aqui gelo a um esquimó. Tipo, e tu podes fazer... Estás a ver? Podes tornar essa venda interessante. Certo. E eu acho que é piada a isso. E acho que o pessoal mais novo hoje em dia... Portanto, eu também não estou a falar como um cota, eu tenho 37 anos, claro. Mas eu falo tipo de pessoal com 18, 19, 20 anos. Tem uma sensibilidade e um humor brutal. É verdade. E percebem as piadas, percebem quando tu estás a ser irónico, quando tu estás tipo a ser estúpido, mas a sério. É interessante porque fazendo esse paralelo da música com os youtubers, não é? Também há youtubers conscientes. E há youtubers também de entretenimento só, mas os conscientes são muito interessantes. Porque passam mensagens, partilham um pensamento crítico também, muito profundo às vezes, de uma forma divertida. E passam ao pessoal, eles estão ali, partilham
pá, nem que vão, olha, hoje fui ali comprar sapatos, É para comprar uns ténis. uma experiência nova. Hoje... E pessoal, estou aqui. Como é que é, pessoal? Hoje estamos vou aqui. comprar os ténis. E, pá, e o pessoal, e isso às vezes para mim mostra-me um bocadinho o quanto é que o pessoal quer viver a vida de alguém, ou Sim. quer ver alguém viver. Estás a ver? Certo, Porque tu tens canais, por exemplo, nós cá em Portugal somos muito pequenos em termos de público, não é? certo. Mas por exemplo, tu vais a ver youtubers americanos Ou brasileiros? ou brasileiros. Uau! Mas, eu fico- Uau! Tu vais ver, por exemplo, pessoal que faz reviews de carros, ou Sim. que simplesmente tem carros e compra e vende carros. Eles filmam, viemos aqui comer uns grandes nachos e tal, coisa, né? Tu vais ver, tem 1,5 milhão de seguidores. Sim. Isto tem dinheiro, eles vivem só assim. Portanto, e tens muito mais formas de ficar milionário hoje em dia. Ou Estás a seja, ver? não precisa de ser só pela Não, música. pode era ser, aqui não precisa de que- ser só pela música. Não, nem pensar. Fogo. Talvez a música até nem seja das que rende mais. Porque há montes de outras coisas que são mais interessantes. Mas para o público em geral. é um mundo muito apelativo, não é? Sim. E está sempre em mutação, né? Tipo, podes sempre. Às vezes pode faltar ideias do que fazer, mas. É verdade. Porque depois a há essa armadilha. imaginação. Depois há essa armadilha e há essa tendência para, por exemplo prático, vá, porque estamos em Portugal. Há um português que copia o que o americano fez na semana passada. Sim. Eu vou fazer aqui fazer um exame novo, aqui um teste novo, não sei o quê. Vamos ver os comentários do Twitter e rir um Sim. bocado e não sei o quê. Sim, é um fenómeno interessante que acontece no YouTube, que são os youtubers, repetirem muitas coisas. O challenge novo que saiu da semana passada na América ou no Brasil. Eles têm que Muitos ser- repetem-se. É o problema de qualquer Copiam-se. youtuber que pode confessar a ti e pode dizer a qualquer pessoa é que É a diversidade das a ideias. criação de conteúdos é super difícil. É. Porque imagina, é difícil tu às vezes falares de certos temas sem passares por outros. E eles correm o risco de se repetirem. Não é? Tipo, tal como eu, por exemplo, às vezes a falar de síntese, também vais ter que passar pela equalização, porque é tudo frequências. Certo. Não é? Tipo, há coisas que não dá para não falar. Não dá para não passar por elas. Não dá. Eles, Para ir à volta, não dá para ir à volta. não dá para ir à volta. Faz parte, Exatamente. não é? Olha, e deste caminho, não é? De começares a tocar, de começares a fazer a tua música, de começares estas coisas todas, como é que passaste para a parte do ir ensinar aos outros? Isso foi um desafio. Porque eu, por mim, nunca ia ter essa arrogância do eu sei o suficiente para ensinar os outros. Claro. Nunca tive essa cena. Até porque eu até Ok. digo aos meus colegas Não. que eu transmito o que eu sei. O que eu... Se o que eu sei é muito ou pouco, já fica ao critério Cada um do decide. aluno. Mas eu dou conteúdo histórico, falo do porquê que o sintetizador ficou conhecido. Portanto, tento tornar a coisa interessante, não lhes dar só isto é assim, isto é assado, isto é coisa. Faz favor de Tudo fazer mexe assim. mexe nesse botão que dá. Exato, até pips. quantas vezes nós, tal como eu, como grandes professores de ética mais cotas, que eram os nossos mestres, que Para todos. Beijinhos. do Obrigado, nada eles obrigado. resolviam-te uma questão tipo em 5 minutos. Epá, estou aqui com um barulho. Tony José Martins, pá. Yeah, e ainda está lá. É um grande mestre. Tá. Ainda está na ETIC. Sim, Vamos visitá-lo. Vamos visitá-lo está mesmo. rijo. Ficholas, meu. E o que é que eu estava a dizer? Agora falei-me nos Dos mestres, que não tens Sim. a arrogância de Sim, dizer, não- faz favor de fazer assim, hein? Tipo- Assim é que é. Não, Nem não. pensar. Eu Ensinas estou o que ali, sabes. estou com eles, até dispenso que me tratem por setor. Claro. Já aconteceu, pá, houve uma engraçada. Estava no Lux e aparece-me lá e ele a esconder o copo atrás Das costas. das costas. Como se eu fosse um professor a Estou a beber sério. água. Sim, como se eu fosse um professor mesmo da secundária, que a nota dele fosse mesmo. Ias depender. marcar uma falta na Depender caderneta. daquele comportamento. Olha, traz uma caderneta na segunda-feira. E até eu lembro-me no primeiro dia quando entrei, de dizer, eu ia no corredor e dizer: sou professor. E eu, não, vieram atrás de mim: desculpe, estou a falar consigo. Eu, peço desculpa. O senhor não é professor aqui? Sim, então. Eu, mas não.
Não meu tinha nome. essa. Não, sabe? Não era para sim, ti. sim, Já, é pensava. verdade. Não, Sou professor, É verdade, é verdade. sou professor, era Professor. já muito. não, mas eles são muito educados. Sou Não é ti, professor. como tu sabes. Sim, sim. Não é ti que as pessoas são todas Sim, num quem- ambiente muito à vontade, mas também são muito educadas. No porque- início, Ok. no início há a formatação da escola da rua Sim. que dizem: Oh, professor, então depois. Não, pá, Sim. Bruno, pá, ou Sim. Beto, meu, Sim, estás sim. à vontade. Eu digo, olha, não estamos na escola e mesmo na escola não precisas me tratar, tratam por Beto Exato, ou Alberto, sim, ou uma é coisa isso. qualquer. É uma das Não- coisas boas. Porque eu, quanto Desse- menos da distante ética. tiver deles, melhor. Eu não quero distâncias, percebes? Tipo, às vezes há aquela abordagem de professor, como eu tive, Isso. que se separa muito. Tipo, Ora, sim. ui, como vocês chegaram ao meu nível. Quando for do meu tamanho. Exato, tipo, eu não faço isso, porque eu assim vou estar a quebrar o que eu posso aprender com eles. Não é? Sem Porque, dúvida. e não quer que eles se sintam intimidados em perguntarem, fazer perguntas estúpidas. Certo. Não é? Estúpidas? Pronto. Hoje é que eu Claro, percebo, claro. hoje no alto desta minha idade é que eu percebo o quão limitados fomos ou fui, precisamente por isso, por esse afastamento, por esses professores que quiseram manter Sim. o afastamento, não é? É, E a quantidade, se calhar, de perguntas ficaram por fazer. ficaram por fazer. Sim, pelo... Sim, e é como eu estava a dizer, às vezes podes explicar uma coisa para tu ficares na mesma. Para tu ficares a achar, não, isto é muito complicado para mim. Este gajo é muito à frente. Tu podes explicar isso dessa forma. Certo. Vais ganhar o quê com isso? O teu intuito. Se tu estás ali para passar conhecimento, o que é que te interessa é deixar a pessoa no enigma? Certo. Rigorosamente nada. Mas sabes que também tem um paralelo com o que estávamos a dizer há bocado. Fazes por necessidade ou fazes para ser o melhor? Aí é Não é? diferente. Aí é o diferente. professor que faz. O gajo, a pessoa Diga, que faz tenta. favor. A pessoa O que pessoa que diz: Não, sou Beto, pá, bora lá fazer. Senta-te, monta-te lá aqui, não sabes? É isso mesmo, monta-te aí. Epá, Bora errar. E isso é Juntos. assim, eu sou assim em todos os aspectos, mesmo na Certo. área da saúde e tudo, como sabes também trabalho. Sim. Sou mesmo para as pessoas à sua vontade, perceber como é que a pessoa funciona e meter a pessoa à sua vontade, não é tratar como toda a gente trata, às vezes toda a gente por tu, também não é preciso isso, né? Sim. Quando nós não conhecemos bem as pessoas, mas é bom haver esse, olha, não precisas me tratar assim, né? Mas há aquela educação da pessoa. Claro. É melhor do que aqueles casos onde tu vais ver a C mais S, onde professor agredido com extintor, estás a perceber? Portanto, Também não é preciso chegar. os Exato, nossos não é alunos à ali vontade e à são pessoas vontadinha. formadas, como tu sabes, que muitos deles já acabaram a faculdade e estão ali para complementar o estudo, ou porque querem, muitos deles já tinham um curso da área de som, mas querem Desafios novos? querem pá. saber coisas novas, Bora. querem precisamente a parte da síntese, porque não há muito em Portugal de Certo. parte de sound design. E pronto, e nós tentámos colmatar isso, que também foi o Tiago Pimentel Tiago e o André Pimentel. Prista da ETIC, que são mesmo os carolas do curso, Sim. que fazem um trabalho brutal, que coordenam tudo, que mesmo com os meus turnos malucos no hospital, como tu sabes, eles conseguem adequar os meus horários, portanto nós conseguimos sempre arranjar Sim, Maneira. maneira, portanto, e gabo-lhes imenso a Há paciência sempre e aula, há trabalho. sempre aula. Eles têm sempre tiveram, eu gabo-lhes isso porque eu não sou capaz, eu sou um bué desorganizado. Queres dizer obrigado a eles? Um grande abraço. E um grande abraço, pá, sério mesmo. Eu digo isto porque eu perco-me completamente Pá, nesse tipo de trabalho. Colegas e amigos. Sim. Não há que ter aqui. E o nenhuma separação nenhuma. E o Manel, claro. Mas Sim. o Manel, que tal como eu, ele também dá as aulas, mas os carolas que nos coordenam tudo, Certo. que nos põem à vontade para podermos ensinar, é o Tiago e o André. E são 5 estrelas. E também o André, como tu sabes, era aluno na altura. O André não, o Tiago era aluno na altura em que tu andavas lá. Certo. Lembras? Sim. Que era super engraçado, porque É verdade. é uma questão, é uma prova em que a pessoa tira o curso e pode realmente englobar numa equipa. Não Sim. precisa de logo Sim. de ir para o fatalismo do para que é que eu vou fazer isto. Tipo, a Não. pessoa, o Tiago é a prova. Aliás, Como é que- é muito é interessante possível? que eu e o Bruno já temos falado e agora tu vens também acrescentar que de facto muitos dos alunos da ETIC são efetivamente depois muito bem sucedidos Sim. Tivemos um que, fazem- que trabalhou com o. Aí, agora está-me a faltar um nome. Onde? Um aluno que tivemos lá de iluminação de palcos, Ok. que trabalhou no Dead Corpse Bride, No Tim Burton. do Mr. Tim Burton, que é uma pessoa completamente
impermeável para entrares lá dentro. Certo. É daquelas pessoas que a minha equipa é esta e não É a mexe. prova de bala. Ele para deixar alguém. Portanto, se ele gostou mesmo do se trabalho o jovem entrou, É porque é bom. é porque tinha lá tudo no sítio. E foi engraçado porque eu aconselho até ao pessoal que tira o curso a mandar logo os seus currículos e os seus trabalhos Sim. e o que fazem para as maiores. Logo. Comecem para as maiores. Não vão àquelas produtoras manhosas portuguesas, porque se vocês forem bons demais, eles vão abafar. Ou não vão querer que vocês roubem o trabalho. Não, percebes? Tipo, o melhor é começar logo pelos maiores. Começam por cima Por e se descarte disser consciência. não, é não, é não. Vais ver Pronto. qual é a Baixa. morada. Vais ver qual é a morada da Warner Brothers ou a morada da Estou a Warner Brothers. uma produtora qualquer e mandas para lá o teu trabalho. Isso mesmo. E pronto. Percebes? Porque eles, ao contrário do que existe às vezes na Europa, eles não têm medo de quem vai se ingrar na equipa, de quem vai para lá. Eles querem aprender, eles querem melhorar e querem entregar um produto final o melhor possível. E querem material fresco, Certo. bom. Precisamente esses que já são grandes, ou seja, Os que já o são pensamento é realmente É. uma coisa logo muito diferente. É interessante o pensamento americano porque eles gostam de pessoas que erram. Eles gostam de jovens porque são, em primeiro lugar, fáceis de treinar. Ainda estão fresquinhos, Sim. dizem o que é que eu faço? Anda cá, miúdo, é isso mesmo. Bora lá, monta-te aí, erraste, boa, aprendeste? Fiz, faz outra vez. E são Não é? abertos a ideias. Estão. Tipo, são Sim. abertos a ideias mesmo que a pessoa não seja Então, da, e se da isso- parte criativa. Isso. Não é E se tipo, fizéssemos opa, assim? sabes? Não há muito essa cena. Isso, eles gostam de... Se Tanto fizéssemos assim, miúdo, anda cá, diz lá outra vez? Assim, isso é bom, faz tu. Depois Mas- és mas- o gestor do projeto tu. eu aconselho o pessoal mesmo a fazer isso, mandar logo para os maiores. Certo. Quando tirarem o Pronto. curso, seja o curso, Tem a seja o que dica. curso for. Epá, milhares e milhares de alunos bem-sucedidos por isso mesmo, porque saíram, vamos falar da ETIC, porque é da ETIC que estamos a falar, saíram com o diploma da ETIC na mão e disseram, ETIC, estou orgulhoso, ok, vou trabalhar a sério e ir para o mundo. Epá, e sucesso. E Sucesso. fotógrafos temos imensos, Sucesso. fotógrafos ótimos, né, que saídos da ETIC. Certo. Aliás, a ETIC era dos cursos principais, era a fotografia, sim. desde o início. Fabião. O grande Fabião, que ainda o vejo bastantes vezes, seja ali pela zona, seja lá na Sim. escola, assim, é sempre meio de raspão, mas que continua. Nós vamos ter novidades de pessoas da ETIC em breve, aqui no Boa. Senso Divergente. Não vamos revelar porque ainda está em produção, mas vamos ter 2 convidados especiais e uma viagem ao Algarve. Ui, Especial. Pena. Já estás a ver quem é? o Algarve, uma leve suspeita. É isso. Não é suspeita nenhuma, é ETIC Algarve. Pronto. E vamos lá fazer uma edição especial. Estive lá, por acaso não consegui apanhar o Nuno Ribeiro, É isso. mas estive lá e também falámos para Para abrir lá o curso. sim, Mas- para irmos lá, mas eles também têm, é uma escola que está a ter imensa afluência. Sim. É um projeto muito bem sucedido da parte do Nuno e do resto da equipa toda. Vamos estar aí em Mas breve. Foi preciso tomates para agarrar numa coisa e levá-la assim, não é? E agora estar a ser uma coisa bem sucedida. É isso mesmo. E- É ir em frente. E lá está, é a pessoa tipo, não se deixa parar. E não há que ter medo, é experimentar e fazer. Se não der, o que é que agora. Bora para Lisboa outra vez? Pronto. Tá bom. Eu sei que temos lá sempre montes de gente interessada, vários tipos de cursos, que depois também. Depois, até eu tenho alunos que às vezes não têm dúvidas e expõem umas dúvidas e já não são meus alunos há 2 ou 3 anos. Sim. A pessoa mantém-se. Tu mantens a Em ligação, contacto. Sim. Confesso que às vezes demora um bocado a responder, porque tenho muita coisa às vezes. mesmo a nível pessoal. Sim. Mantens a. E quando me vemos na rua e tudo, Pronto. sempre excelente. Maravilha. Se eu não giro, eles chamam, porque eu também sabes que sou um bocado espaçarado a andar na rua. Sou mesmo. Estás a Sou um pensar. bocado. Estás nos teus soundbites. Sim. Vais ouvir. Pensas Pá, sempre em frequência. Aquela moto é a fazer um Olha, som. vamos então ao tema que é talvez o mais importante, pá. Que é a tua carreira. A minha carreira. Como é que tu de repente disseste, epá, vou ser pró? Porque eu lembro-me de ti e quando nós terminámos a primeira comissão juntos na ETIC, tu disseste, vou para o mundo. E foste. Nessa altura fui para o Brasil. Olha, e foste. Uau! Há aqui uma coisa que eu tenho que celebrar do Beto. Este gajo, quando diz que faz uma coisa, faz mesmo. E houve uma coisa que ele disse que eu nunca mais vou esquecer. E foi inspiração para mim. Tu disseste, eu vou ser bom. Vou para o mundo e vou ser bom. E foste. Como é que se faz isso? Como é que se liga esse mindset e diz, vou fazer bem?
e vou ser o melhor. O meu melhor. Vou ser o melhor. Bora. Porque eu tinha noção que só podiam advir coisas boas, tendo em conta pelos os sítios que eu já tinha passado. Porque na parte do Psytrance, tu consegues misturar tudo. Não há nada que tu não consigas misturar. Todos os ingredientes são possíveis. Sim, é uma abertura enorme nesse âmbito. Tanto consegues meter lá sons orgânicos, como podes pôr sons. Exato. E eu tinha todas essas bases. E para mim aquele era o terreno perfeito. Não era o terreno perfeito para quem me ouvia na altura, porque aquele som, antes de lançar o álbum Harmonic Moon, Certo. não era um som fácil de ouvir. Portanto, se formos a comparar com o rock, Aquilo foi altamente disruptivo, meu. era como se fosse uma coisa diferente, uma coisa estranha que as pessoas não estavam habituadas a ouvir. E tinham, por exemplo, eu hoje em dia, e até com o Manel, o Dimanic, nós concordamos os dois, em que as nossas músicas antigas, cada música às vezes dava para fazer 3 ou 4. Pois. Porque nós tínhamos um overflow, uma coisa tão. Sempre, uma coisa, sempre coisas novas a acontecer na música, que era aquela pica de quem está a conhecer, quem está a fazer e tipo, uau! Quem está a experimentar. E é essa pica que eu nunca quero perder, percebes? Hoje em dia já organizo as coisas talvez de outra forma, portanto já não faço maçãs com tanta coisa, mas faço com coisas mais bem feitas. Mais requintadas? Não diria mais requintadas, mas mais perceptíveis, mais. Ok. Que tenham espaço para serem entendidas também um bocado pela... Então, ok, vou seguir a tua deixa e vamos por aí. Que consciência nova é que ganhaste para fazer esse minimalismo? Para optares por esse... Ok, menos ingredientes, mas melhores. Bora lá. Qual é o propósito desse... Bora lá, menos? Respirar, né? É dar... Ter espaço para respirar na música. Boa. Não ter que ser uma constante, não ter que estar sempre a pôr coisas novas, não ter que ser deixar a pessoa também perceber a tua ideia, porque se eu chegar-me a pé e começar estás a ver? E tu tipo, uau, espera aí meu, se calhar até estás a dizer umas coisas com sentido, é muito estímulo, calma, espera aí, estás a ver? E então tipo, se calhar é mais uma linguagem mais pausada, mas que a mensagem acaba por ser também a mesma. E hoje em dia, embora muita parte do trance seja um bocado mais comercial, certo, no aspecto, não no som, não só no som, mas porque o som até está bastante psicadélico, tendo em conta que há uns anos atrás estava muito mais xalala, portanto umas melodias um bocado mais israelitas, assim mais pirosas, sim. com umas escalas assim, que era mais comercial para mim do que é o som que toca-se agora, porque o som que se toca agora, embora seja um pouco mais repetitivo, é mais psicadélico, é mais abstrato. Não é aquela coisa, aquelas melodias chapa 8, ou como é que o pessoal costuma chamar? Chapa 36. Chapa do número e há que tu público, quiseres. e o pessoal aceita o som mais psicadélico. Sim. O que é engraçado, porque tu ias esperar que mais pessoas ainda tivessem a gostar do som mais melódico, mais comercial. Pois, é né? interessante. Mas é interessante que tu vejas, por exemplo, um Boom Festival e vejas o Freedom, ou vejas uma das maiores produtoras cá em Portugal, que é a Samaveda, que faz festões, e também começou... Foi um caso engraçado de ver crescer, Ok. porque também foi... que é o Pedro, um dos Carolas, portanto, dos mentores do projeto, que por acaso ele é do Porto, mas mudou-se para Lisboa há pouco tempo, e foi de uns exemplos que vimos... Que há editoras que nós vemos tanto de fora, embora Sim. pareça que nós estamos um bocado longe, abstraídos, nós vamos vendo o crescimento, vamos vendo o público a ir lá dar, vês aquilo de fora, enquanto depois as outras que eram enormes e hoje em dia estão uma desgraça, percebes? Tipo, a gente também, como artista também tens que saber um bocado com quem é que vais tocar, certo, tens de proteger um bocadinho, porque embora tu não peças muita coisa, às vezes nem aquele pouco está garantido. Portanto, e as empresas que trabalham bem, eu tenho todo o meu apoio, estou com eles, falo bem, não tenho nada a falar sobre eles. Portanto, e temos tido estes exemplos de pessoas que têm conseguido fazer altas, bons trabalhos, estás a ver? Tipo coisas grandes, e tens esse tipo de editoras que felizmente ainda subsistem e que conseguem fazer festões. Que lá está, que antes não ias esperar de ter 10 mil pessoas a ouvir psicadélico.
ok? Tipo, Claro, aqui há uns exato. anos tu ouvias e era um som mesmo Era uau, piroso. uau, o que é Estás a ver? isto? E não tinhas tanta gente como tens hoje em dia. Certo. Portanto, eu acho que até calhou bem que na altura em que há mais pessoas a ligar ao Psytrance, que seja ao menos psicadélico. Claro que também existem os azeites, né? Pronto. Certo, sim. Mas esses cada Sempre. vez mais estão a ser distanciados do que o pessoal quer ouvir numa festa. Os públicos estão mais maduros na qualidade da música do trance. Temos tudo. Música trance. Tens tudo. Oh. Tens tudo. Tens pessoas que vão para lá e dão uma importância enorme à música e estão ali mesmo e tu sentes que eles gostam tanto da música como tu estás a tocar. Também tens aquele público que está ali assim meio perdido, que não... Pronto, calhou de ir ali dar. Tens Ofereceram bilhetes a eles. sim, Pensaram, "Que é isto?" portanto, tens tudo. É como Ou foram, qualquer... ou foram pelos amigos, a mim É, acontecia-me um bocadinho isso. qualquer vamos lá, temos eu um também grito a fui mais. parar assim, a Bora. primeira vez que fui a uma festa de trance também fui parar assim. Ok. Estás a ver? E não sabia daquilo. Não sabia que era possível fazer decorações com luz negra e se parecer sem drogas, Certo, sem ter certo, tomado, certo. só de chegar lá. É só luz. E era um mundo novo, sabes? Tipo, e como é que havia tantas pessoas que já viviam naquilo, já tinham o esquema montado, já Tiveste sabiam. alguma sensação Foi especial engraçado. nessa primeira vez? Epá, gostei mesmo. Percebeste Porque logo que era ali? tinha o poder que eu procurava quando ouvia metalado e ouvia Uau. tens aquele, porque tens muito o compasso de 1/16 e tinhas sistemas de som que nem grandes concertos tu às vezes tinhas e eles tinham ali milhares e milhares de watts bem equalizados e pá, e depois quando tu te apercebes que aquilo realmente é um mundo, não é? Que existem pessoas que vivem assim, que já têm experiência para uma coisa que tu estás ali caído do nada Uhum. e que não há nada que seja familiar, Certo. nem o estilo de música, nem as pessoas, nem nada. Pá, e a mim, por acaso, eu gostei muito mesmo, principalmente pela parte da parte visual aliada ao som. Isto já foi também há uns bons anos. Foi uma festa que era You Made, Uou. que já foi mesmo, sei lá quantos anos. Que já vão a lançar um álbum na altura que era o Dance Eagle. Que era, pá, aquilo até tremia as costelas. O power de som. O power daquilo. Yeah. Aquilo tinha ali uns graves que minha nossa Então senhora. bora lá, olha, estou a pegar nisto, bora lá, Tietão. Tinhas uma bolacha que dizia Harmonic Moon, foste para o mundo, o que é que te aconteceu, meu? Porque esta história é fantástica. Tive por aí, olha, tive a sorte também das pessoas que, por exemplo, quando fui para o Japão, não havia muitas pessoas que tinham ido para o Japão. Tipo, não havia muitas pessoas que tocassem Psytrance Certo. portuguesas. Tinham já uns 4 ou 5, mas que eram só esses 4 ou 5 que iam. E tu não tinhas muitas pessoas para quem perguntar referências. Como é que se faz? Não sei o quê. E eu pensei tantas vezes, e como é que seria tocar no Japão? Exato. Que um dia um japonês adicionou-me, ainda no Messenger, Ok, sim. Sim, direct, olha. Hello! e disse, comprei o teu álbum. E- Eu nem sabia que havia no Japão à venda. Exa- E isto é muito fixe, meu. Exatamente. Em japonês. Buena ficha. Genki kara. Show, do caraça. Epá, e foi super engraçado, porque foi das primeiras negociações que eu tive. É assim, a primeira festa onde eu saí de Portugal Sim, foi para a Grécia. bomba. Que foi pela Medusa Records, que foi dos primeiros a investir em mim. Ana. A ver-me um bocado como... E deram-me carta branca completamente para o álbum. Faz o que Eu até quiseres. perguntei se eles tinham algum estilo... Pá, vejam lá se querem assim. Não... Eles disseram, man, Eles... do your shit. Yeah, exatamente. Do your shit. E depois contactaram, ainda fui lá tocar algumas vezes na Grécia. E eu lembro-me bem a primeira vez, bem da puta, eu nunca tinha andado de avião. Certo. Estás a ver? E ir logo tocar e com o computador e coisa, e para mim era um bocado esquisito ainda estar em cima de um palco sem estar a tocar um instrumento. Certo. Uhum. Estás a ver? Ok. Portanto, eu pedia uma vírus de um sintetizador, Sim. epá, mas para mim aquilo não era o meu instrumento. Estás a perceber? E essa confesso que essa passagem custou-me um bocado. Passar de músico palco com instrumentos a um computador. O que é que que é que eu estou a chocou? O fazer? que é que chocou aí dentro de O ti? que é que eu estou aqui a fazer? Porra, estou num palco a fazer o quê com Sabes, isto? tipo, tem Computadores? tantos elementos que isto está a tocar que não sou eu que estou a tocar neste momento. Ok. Que estou apenas a tocar melodias sobre as partes em que já vêm pré-feitas. Essa foi a parte que me custou mais, porque sempre fui habituado a que se tu não tocas o som não sai. Certo. Sim. Sabes, tipo, e se calhar de um modo um bocado labrego na minha pequenez na altura, porque era tudo coisas novas. Sim. Tipo, fazer som num computador, para Uhum. mim era novo.
Estás a ver? Não... Isto também estamos a falar Em que ano? em que ano e com que idade? Epá, no fim dos anos 90, Pois, tipo, Pois. por aí. pois, o computador ainda era só na biblioteca da escola. Eu tinha desde o Eros Schneider, por acaso, jogava Prince of Persia. Pumba. Pronto. Mas foi uma Já eras daqueles mais Mas nunca fui espetaculares. Era fixe aquele até, era um computador. Não, tu próprio já eras daqueles miúdos espetaculares que já tinham um computador. Então, pois claro. Ele era... Para jogar Prince of Persia. Pronto. Por isso Sim. valida um bocadinho a parte. E Motorrei. E o Autocolade, ou Autolade, como é que chama, que era um jogo de carros, tipo o Test Drive. Sim. Pronto, Pronto, pá, estavas e- no palco, pumba, estou na Grécia, Mas tenho pronto, X depois a anos. partir daí surgiu para ir tocar um bocado em todo o lado. Depois fui para o Brasil, Falaste do Japão, não te esqueças. sim, no Japão. No Japão fui Bora, vem cá. Tóquio. Tóquio? Tóquio, pá, foi um bocado engraçado a primeira vez porque quando fiz a escala eu pensei, pá, isto é um voo de 12, 13 horas, se não 600 houver mil trânsito lá em cima, se não houver nenhum furo, isto é 12 horas de voo. O Certo. que é que eu vou fazer durante 12 horas? Este jovem que é extremamente sossegado e adora fazer a mesma coisa durante imenso tempo. Estar quietinho. Epá, fiz o quê? 2 diretas, que é o que se faz antes de ir para o Japão. Sim. Ok. No meu manual. Fui a dormir que nem um... Nem um touro. Aguentei-me até a Inglaterra. Assim, ainda tipo, é para sair, é aqui. E a senhora disse, Ia what? perdendo o avião. Isso. Estás a ver? E pronto, lá consegui. E depois, tipo, adormeci finalmente, mal me banquei mal me banquei no avião. Na última Adormeci. escala. Acordei meio do voo com eles todos com máscaras de oxigênio, menos eu. E eu disse, não se preocupe, isto é normal. É um teste. Ah. É para os Estamos a apanhados. fazer uma Só não avisam o brincadeira. caucasiano. Ok. Pronto, então podiam acordar aqui o caucasiano. Eles não acordaram o caucasiano. E achei piada porque Tá o tudo teu bem. contraste de cultura começa aí. Se eles tivessem um aparelho aqui nos cotovelos, eles nem usavam as mãos para tocarem nada. Certo. Portanto, é um choque de cultura que para mim, como a idade que eu tinha na Ok. altura, era bem estranha, era engraçado, estás a ver? Claro. E pronto, e fui super bem tratado. Meteram-nos em hotéis como se fôssemos mesmo músicos a sério, estás a ver? Respeitando a nossa a nossa profissão. Não é? E éramos. Mas- e és? Mas estás a perceber? Pronto, não é aquela. Sim, Vamos ali no carro, Daniel. Sim. Não é? Levam a coisa um bocadinho mais a sério. É, certo. E a coisa mais estranha para mim que aconteceu foi entrar lá no sítio da festa e as pessoas conhecerem-me. Fazerem, oh, tá Ah, gravado, Sento-san! E parecia que eu era uma girafa que tinha aparecido ali. Sim. Estás a ver? Sim, uma girafa com asas. E pá, foi super engraçado porque as perguntas que eles faziam, todas as coisas era tudo diferente. E eu sempre gostei bem do respeito que eles tinham pelos portugueses. E Certo. o carinho, eles têm um carinho amado pelos portugueses. Isso é por causa do pão ralado. É, do pão ralado. e então foi engraçado porque fui tocar lá em Tóquio e depois fui ao Hokkaido. Eles ainda têm que agradecer a tempura. Depois Eu agradeçam. brinquei com o pão Agradeçam ralado, e o mas panado. pronto, é um pouco mais à frente. E cá para mim também mandámos a madeira para os chopsticks também. Eu acho que fomos nós que inventámos isso. Por acaso, eles lá não estão garfo e faca. Não. Desenrasca. Não. Eu fui pedir um garfo e ele parecia que eu lhe tinha pedido Ele uma, fez. assim, uma arma. Estás a ver? E What? comi um hambúrguer com chopsticks. É engraçado. O público lá, sim, para não me Ainda no alongar muito. No Japão ainda. Sim, o público lá é completamente doido. Mas mesmo loucura total. Porque ele, durante, vocal. no dia a dia é tudo em filinha, tudo. Sim. Quando é para curtir, go! Yeah, Portanto, tem um botão. É verdade, os públicos da música mais acelerada no Japão são reis. Eles Os adoram. públicos são Eles reis. adoram. Lá está, porque os japoneses têm essa cena, que é o que for um bocado diferente, eles não têm medo, têm interesse. Certo. Estás a ver? Eles vão um bocado contra a teoria das duas estradas, da sobrevivência, do efeito em histeria, né? Tens aquela história que tens uma estrada com dois sentidos e tu estás aqui sozinho. Se tu vis uma multidão aí para o lado direito, tu, a título de sobrevivência, o mais provável é ir seguir aquela multidão. Ui, vou com estes, porra. Não vais para aquele caminho sozinho porque é uma Eles- questão de eles não. sobrevivência. E os japoneses são um bocado ao contrário, estás a ver? Não só que têm interesse para ouvir coisas desse género, como compram os CDs.
apoiam o artista. Portanto, não é que nós ganhamos grande dinheiro com os CDs, não é? Como tu sabes, hoje em dia já quase ninguém edita CDs. Certo. Já os carros não trazem leitor de CDs. Uhum. É tudo Bluetooth, né? Pois Qualquer é. dia vende-se pens. É verdade. Pronto, vai só ao iTunes. Já está, já está. Aliás, eu, a última vez que vim de táxi do trabalho, vinhamos a ver vídeos no YouTube, no táxi. Sim. O próprio táxi tinha YouTube, para mim é uma coisa fantástica. Eu, assim, eu também assim, e acidentes, não? Meta lá aí, gatinho. Chega um bocado uma distração. Aqueles apanhadas touradas. E o Mas- episódio de ontem da telenovela? Então vá. E de repente, Japão, Grécia, Brasil, Israel. Por cá What the... e foi por aí. E assim se passaram quase 6 anos sem dar por ela. 6 anitos. E de to- Nesta de movimentação. esta movimentação ainda com os outros projetos. No topo. Depois tinha outro projeto com o Juggler, Uhum. que é um dos melhores DJs aí em Portugal, que toca todos os fins de semana, que está sempre booked. Que também tivemos o projeto que é o Tech Twist. Eu digo que tivemos porque ultimamente não temos trabalhado nesse projeto. Certo. Ele também entretanto seguiu com o trabalho dele a solo, e eu também comecei a ir por outras coisas, porque eu também, como tu sabes, eu desenho um gato e para seguir vou desenhar um gato, já não vou desenhar um gato outra vez. Certo. E Ou seja, gostas de inovação, não é? sim, Coisas eu novas. não gosto de dizer inovação, eu não gosto de dizer que sou inovador. Não porque repetir sou- o mesmo. Sim, mas gosto de fazer, tipo, se eu estou a fazer uma música para mim, ou minha, que me parece com outra que eu já fiz, apago. Sim. Já Porque não... não queres, não te enriquece. Sim, porque eu sei, tipo, sim, eu se quiser faço igual àquela, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Nova. Não é? Tipo, até porque depois podes correr o risco de confundir as músicas, não é? Se Pode forem ser. parecidas demais. Mas eu tento fazer isso, tudo o que me pareça com alguma coisa que eu já estive a fazer, não faz sentido fazer outra vez. Não... Isto se calhar é um erro, estás a perceber? Porque... É a tua cena, então. Mas nem que És sejam só novo? 4 ou 5 pessoas que me entendam nesse aspecto, Sei, porra. porque eu não consigo fazer diferente. 7, 8, 9. Eu não consigo fazer de outra forma. Dá para perceber. Tive alguns projetos em que fiz música Porque comercial o- e não me deu o gozo, não me dá. Tipo, Porque consigo fazer. o projeto da Fórmula é o KI+, meu. A, B, C, A, B, B, A. Sim. Pronto, tá bom. É É. igual. Fiz. Toma lá 2 álbuns, toma lá 3 álbuns. Isto é assim, hoje em Não dia, interessa. para a tua música ter sucesso, tu tens que ter o refrão nos primeiros 30, 40 segundos da música. É a tal história da composição romântica. Que para dar na rádio, para ficar conhecido, tem que ser assim. Por exemplo, tens aquela música que andou aí uma desconhecida desde a primeira vez em que tocou do Kanye West, Sim. que ele até cantou com aquele ator, pá, aquele black que faz de Ray Charles. Ah, Jamie Foxx. Sim. A música começa logo com o refrão. Yeah. He takes my money. Exato. Yeah. Uh, Por exemplo, essa música, tipo, o gajo entra e depois o outro. Amanhã. Mas tu estás a cagar, porque o que te interessa até é Sim. que o outro gajo canta o refrão. Entrou logo, bum, olha aí. Que é a Estás a parte ver? que eu sei. Que é para tu mostrares que sabes e sentires que estás familiarizado com a música. Certo. Portanto, tu tens isso. Estás a ver? E hoje em dia isso faz com que exista essa fórmula. Mas a culpa é difícil de atribuir a alguém, porque se formos por aí, a raiz é de quem a raiz da culpa é de quem faz, porque se a música não existir, não existe quem a queira, não existe Certo. quem queira. Certo. Estás a perceber? Mas não Nem podemos ser existe. assim Pois. fascistas. Sim, Portanto, podemos ir um bocadinho à raiz de que temos pouca, e por mim falo, mas temos pouca educação musical. sim, em Não é? Portugal é completamente deixado de passar. Concordas? Eu por acaso tive. Tiveste pouca educação musical? Não, tive, mas há escolas Ele em que já teve nem educação tens. musical. Eu tive Ah, educação desculpa, tiveste musical. educação musical. Sim, Claro, na- claro. Sim, Eu mas, andei na mas Fernão Lopes e na preparatória, no Oh, quinto ano, ok. e tínhamos música. Eu também tive, eu lembro-me sim, de ter. mas a questão é que, mas lá está. Tu querias dizer Alberto, educação musical, não era, não era nesse não sentido. era música teórica, é isso, não, né? não é no sentido nem sequer escolar, é mesmo no sentido de aquilo nos enriquecer No e sentido- termos uma escuta crítica e termos um ouvido treinado ou No sentido cultural, da coisa, sim. exposição aos estilos musicais, perceber onde Sim, é que sim, vem. sim. Qual é a rock, origem? blues, Porque é que fado. vem daqui? Porque é que vem da flamenco. colar? Porque é que este som é mais dançável? Ou porque é que este é mais. Sabe, sei eu lá. acho que ninguém está para perder esse tempo a pensar. Não... E isso é que é esquisito. Sabes? E aí é que se perde a Pois, arte. Pronto, porque
como é que eu ia dizer? Tenho a minha isto? própria Sem parecer teoria, um- não é? Sim, não, mas é até certo ponto. É, só que isso quereria dizer que havia pessoas interessadas ao ponto de pensar nisso. Estás a ver? Certo. De pá, mas isto eu estou a sentir que isto aqui não é uma porcaria, ou podia ser muito melhor, ou não gosto disto, ou Certo. gosto disto, mas ouço isto na casa de banho para ninguém saber que eu gosto disto, que é um prazer culpado, estás a perceber? Sim. Portanto, e existe depois essa parte do tu admitires do que é que gostas, com quem é que estás a falar, estás a ver? Sim. Sim. Às vezes gostamos de músicas que gostávamos antes que não gostar. Gostávamos tipo, pá, tipo Epá, "Epá, eu esta até música gostava, eu mas é gostava, gira." eu gostava Claro. de não gostar desta. Exato. Olha, eu nunca me senti constrangido por isso, meu. Pessoalmente. Não digo depois, Se eu gosto, gosto. Houve uma altura. Olha, eu gosto de Kenny Houve G. uma altura. Sinceramente, gosto mesmo de Kenny G. Não, houve Podem uma fazer altura. as piadas todas de elevador que quiserem. Eu gosto de Kenny Houve G. uma altura em que eu gostava de fado e era muito complicado. Eu era miúda, Sim. não é? Quer dizer, e aqui muito em relação à minha mãe, ou que só via lá em casa. E eu gostava verdadeiramente. Sim. Não gostava de tudo, como é óbvio, mas gostava. E lá o resto dos meus camaradas lá gostavam dessas coisas. Os meus companheiros de escola. Não. Não. Mais tarde veio um boom enorme e aí pronto, começaram a aparecer, ou melhor, a assumirem-se. Ou então se calhar até A ao sair do boom, armário. ou então até ao boom também não ouviam. Também pode ser. Também pode ser. E tu sabes que é muito normal o pessoal da nossa geração ter ouvido muito azeite quando era puto. Porque Sim, nós tínhamos muito pouco acesso Muito a coisas de fora. bailarico, muito Epá, eu peço Santos desculpa às minhas Populares. irmãs. Muito mas- super mix. Mas eu mamei-me com muita boys band. É muita praça de Espanha comprar cassetes. Portanto, nós não tínhamos grande. Não. Tanto que, por exemplo, Não, tu tinhas e daquelas bandas. mesmo da beira da estrada, o meu pai comprava para pôr no carro. Sim. Não, mas E tinhas aquilo muitas era- bandas que se baseavam em bandas londrinas que nós na altura não tínhamos acesso. Ainda não estava cá. Estás- Exato. E que cá copiavam literalmente a fórmula Sim. e faziam mais ou menos Grandes, parecido. grandes carreiras que se fizeram copiar. Grandes carreiras que fizeram Se a perceberes, sambarcar. é uma boa frase, não é? Grandes carreiras que se, Aí, fez, epá, sim. que se fizeram a copiar. Mas pronto, isso é outro detalhe. Muito bom. Não, mas ele, Depois de ti, ele fez, mas... ele fez emulações. Não, ele fez a versão... Epá, Ele disse que fez a versão dele. emulações. Fez a versão dele não creditada. Não. Porque para quê? Eu fiz a minha observação e foi muito parecida, na realidade. Porque- Quando o observador observa o mesmo, replica o mesmo. Foi Portanto, uma abelha é foi- sempre mas uma pronto. abelha. Isto é polémico, peço desculpa, mas factos são factos. Não, pois com a internet o pessoal já não sabe. Certo, aí é que E está. com o Shazam. Pois. E com isso Olha. tudo. Mas olha, uma coisa que eu gostava de dizer, Bora. que é uma coisa boa no hip hop, que muitas pessoas não reparam, é que, olha, eu tenho conhecido temas antigos de jazz através de músicas de hip hop brutalíssimos, Pumba. que não conhecia, Em coisas cheio. porque esses Em produtores são mesmo diggers, são pessoas que andam mesmo a escavar coisas que já não se vê em lado nenhum Certo. e que vão recuperar às vezes discos brutais, que é o caso do Proletar e mais outros. Há muitos, Deu-me uma branca na lua. Há muitos por aí. Epá, e tenho conhecido por acaso cenas brutais, pá. E depois eu hei-te de mostrar-lhe umas coisas através disso. Porque a malta olha para o hip hop e pensa é música do escalão social baixo, não sei o quê. São pessoas altamente curiosas. Sim. Mas Mas como hoje em tu dia é mais o disseste. trap. O hip hop está um bocadinho. Porque temos que Eu não diferenciar uma conheço isso. coisa. Bora lá. Aliás, hip hop é uma coisa e estilos musicais é outra. Não, o hip hop é um estilo de vida. Hip hop é a Uhum. cultura. E rap Sim. é um estilo de cantar. Estamos a falar do rap. Portanto, Ah. e muitas pessoas dizem canto hip hop. Não. É errado dizer. Hip hop é Diz tudo. isso. Breakdance, É rapper. A grafite. pessoa não diz ele é um hip hopper. Exato. Não é? Tipo, é um rapper. Certo. Portanto, Bora lá. é a mesma. Então é vá. a mesma coisa. E é um estilo de música que as pessoas associam logo ao gangster e não sei o quê. E é certo que existe muito lixo, Ainda, hoje. porque tens, ainda por cima com o trap e com eles vanglorizarem-se de estarem com uma grande broa de lean, Certo. de estarem não sei o quê. E Isso é dinheiro. normal que as pessoas não vão assim tanto para isso, estás a ver? Mas tu hoje em dia vais ouvir, por exemplo, álbuns antigos de Tribe Called Quest, coisas assim, e tu vês que os putos, Certo. e não digo putos no mau sentido, putos, os miúdos, adoram isso, meu. Public Enemy, pá. Tu mostras-lhes esse hip hop e não lhes fazem. dizes de quando é que é, Sim. porque isso faz a diferença toda.
Estás a ver? Beastie Boys, meu. Beastie Boys. Beastie Boys, pá. Houve Arrested Development. Sabe, tanta coisa, estás a ver, que esses foram os temas épicos, tal como o pessoal do rock é os Pink Floyd. Sim, E tem esses temas, estás a ver? sim. Do hip hop tem essa parte boa para mim que traz ao de cima grandes temas mesmo. Sim. Porque não, há coisas que ficam para trás. Olha, faz a tua Eu pergunta. ia perguntar se tu vais buscar também um bocadinho estas coisas todas que tu vais conhecendo, para além de tu já sintetizares ou disseminares Sim. todas as frequências e sons. Dissecares. Dissecares. Sim, disseminar não é isso. Mas ele disseca e não. dissemina. Sim. Exato, Na a rede. seguir. Claro. Seu sacana. Se vais buscar a todos estes outros estilos, seja de vida ou de música que tu ouves, que tu conheces, que tu Ou procuras, seja, que tu gostas. fundos coisas. Sim. Sempre, não é? Pois. E daí eu ter dito que era o Psytrance era a mesma cena que eu gostava porque era essa base. Caminho Tu livre. podias ok. misturar um bocadinho Faz o que tudo. quiseres. Podes pôr lá um bocado de saxofone, podes pôr guitarra, podes pôr. E aí tu te consegues mostrar as tuas influências todas nesse estilo, porque é difícil tu conseguires fazer isso num estilo de rock sem seres um gênio como os Mr. Bungle, por exemplo. Certo. Tens que ser mesmo completamente, abismalmente gênio, vezes o número da banda. E não podes estar cá neste planeta. É, Tens que ser lá do. e não do podes ser lado só qualquer. tu, tens que ser tu e mais 5 gajos malucos como tu, Certo. que é o caso dos Mr. Bungle, que é um projeto que precede ainda os Fate No More, que muitas pessoas não sabem, que Certo. pensam que é um projeto que depois do Mike Patton ter os Fate No More, Não. ele não, é anterior. Ok. Ele foi substituir o vocalista de Fate No More do Certo. primeiro álbum, e precisamente por ser um vocalista, pá, para mim não existe mais ninguém igual ao Mike Patton, e acho que eu, sem querer parecer frio, já perdemos muitos artistas e eu não, pronto, olha, é uma pena realmente, Sim. a ele e à sua família, mas o Mike Patton eu sei que quando ele morrer vai-me afetar e vou realmente ficar triste, porque quando ele morrer eu ainda não vi ninguém que o vá substituir, que vá ter, para já ele é insubstituível, mas alguém que me vá encher As medidas. a parte da curiosidade musical e da necessidade de ouvir coisas diferentes, como os projetos que ele fez com o John Zorn também, Fantomas. Fantomas, Loucura, Tomahawk, meu. Tem- Qualquer coisa que ele toca. é, Mas que é isto? e ele pá? é daqueles vocalistas que tão depressa canta uma música de Slayer como a seguir canta Frank Sinatra. Isso em Pumba. Estás a ver? É. Completamente. Estás a ver? Tipo, Está lá tudo. E então, tipo, ou tu tens um projeto desse e consegues mostrar ou tentar expressar essas influências todas que tu tens, ou então que vai ser só uma amassada, Sim. vai ser só uma misturada Portanto, de coisas. interessam-te projetos musicais que assumam esse caráter experimental e bora lá fundir coisas. Se eles o fizerem, vão ter um bocadinho mais da minha atenção, porque eu vou estar interessado em ver a experiência deles. Certo. Porque como aqueles médicos que ficam numa cirurgia a ver Como é que os os outros outros... médicos a fazer a É cirurgia. interessante essa abordagem Ok. à vida, não é? Claro. Aprender com toda a gente à Então nossa não é? volta. Eu Claro. costumo dizer, a partir do momento em que tu achas que já sabes tudo, deixas de aprender. Morreste. E a partir daí é sempre para baixo. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho pessoas que me perguntam no Facebook: eu tenho aqui um problema na mistura, que achas que me pode ajudar? Eu sim, então mostra lá. Não sei o quê. Manda. E eu explico, e a pessoa muitas vezes diz: pois é, já não me lembrava. Certo. Então, tipo, as pessoas têm uma imensa dificuldade em assumir que não sabem. E se tu não assumes que tu não sabes, não vais aprender. Porque se tu me disseres: olha, eu não percebo nada deste assunto, ensina-me. Eu vou-te ensinar muito melhor. E se tu me disseres: sim, eu já estou por dentro, mas diz-me só como é que se faz Tu isto. vais apenas dar Tá. uns livesitos da Sim, porque ideia. parte do princípio que ele, como ele ele está a já dizer, sabe. que ele já Então sabe. vá. Então, olha, Ligas o 3 ao 4 e o 5 no 7 e está bom. pronto, percebeste? Percebeste? Eu não sei como é que se liga. Pronto, Versus. e Eu estou a aprender muito Pois é, hoje. pois é, E é acho que verdade. isso é super importante, até, principalmente se tu és formador ou professor, ou Ou seja facilitador. que título que a pessoa queira dar, nunca na vida podes ser uma pessoa que acha que já aprendeu tudo, Porra, meu. porque senão é... Isso é o fim da Sim. macacada. Ficas estatelado no primeiro round. não tens hipótese. Vamos voltar para trás porque temos que fechar o círculo. Sim. O avião aterrou pela última vez. Como é que tu descobriste que era a última vez que ia aterrar? Como assim?
Não é a última Tóquio, vez. Israel, Brasil. quando pum, acalmou, pim, pum. quando acalmou as Quando coisas. amainou a coisa e tu disseste: vamos lá respirar um bocadinho. Vamos Pá, lá houve, com calma. houve alturas complicadas. Houve alturas que por tu, isto é um bocado, não sei que consigo explicar isto. Consegue. É um bocado solitário. Uhum. Passas muito tempo sozinho. Claro. Ahm, É a vida da estrada. As pessoas com quem tu estás lá fora, por muito que elas tentem estar contigo E dar condições. e falar contigo e fazer-te sentir em casa, não são teus amigos. Não são as tuas pessoas. Não é? Tu não podes dizer, e olha ali aquele prédio, mesmo estranho. E a pessoa que tem o mesmo grau de estranheza do que tu, porque também nunca viu aquele prédio, é diferente. Olha puto, isto lá no bar, man. Tipo, e olha, me ganda maluco. Estás a ver? Esse tipo de coisa depois é um bocado chato. E depois estás num hotel e isto acho que qualquer produtor que tenha andado a ir tocar, ou DJ, pode concordar comigo. Tipo, tu estás num hotel, Ó, músico. sais do hotel, vais tocar, estás com bué da gente de repente, e de repente vais para o hotel e estás sozinho outra vez. Certo. E chegas a uma altura e perdes um bocado a noção do que é estar em casa. Do que é a tua casa. Porque tu não tens nenhum objeto tirando o teu portátil que chegas lá e metes em cima da mesinha. No hotel não tens mais nada que te Certo. identifique que seja teu, seja da tua casa. Uhum. E Tudo é isso- estranho, tudo é novo, nada, isso- nada te pertence. Nada te Não pertence. pertence Esse a é um lado bocado nenhum. estranho. Estás a ver? Eu não sei como é que há pessoal que aguenta 15 anos nisto e 20 anos Epa. nesse ritmo sem perder É a necessidade deles, lá está. a pica, estás a ver? Tipo, Pois. porque digo-te já que não é fácil. Eu sei que montar telhados em agosto no Alentejo também é complicado. Xiça. Mas isto é uma coisa que afeta-te. Estás a perceber? É uma cena que acaba por te afetar. Porque depois também tens os teus amigos, também tens a tua família. Certo. Né? Eu no Brasil era suposto lá estar 2 semanas, fiquei 3 meses. A trabalhar sempre a bombar. Sim. A tocar, de férias. Pum, bem, pum, Quer dizer, bem. Foi até acabar o visto. Pois, Ah, pois, pois. Depois, houve um dia que acordei e estava a pensar em brasileiro. E eu pensei, vou marcar a viagem para Lisboa. Certo. Porque eu não vou chegar a Lisboa a dizer, aí, beleza? Como é que é, Vão dizer que eu sou um bimbalhão. Mas o certo é que eu já me estava a sair só isso. E eu levantei-me e pensei, vou no banheiro. Oi. E tu Oi. disseste: Oi? Sai daí, carioca, que é Quem isso? tá aí? Está Quem é que- doido? Quem está aí? E foi nessa altura que pensei, se calhar é melhor ir a Brother, Lisboa. sacou. É melhor Vai ir à lá. casa de banho. Vou ali, exato. Mas espera, porque isto foi importante. Disseste, Sim. disseste: não, bora lá para Lisboa. Vieste para Lisboa. Tinha saudades, ó. Abriste a porta da tua casa. Como é que foi? Pareceu-me tudo bem da pequeno. Fizeste: aí, a fogo, já estou aqui outra Foi vez. giro. Pareceu-me tudo pequenino. Disseste: já estou aqui outra vez, ou disseste: já estou aqui outra vez? Estou aqui de novo, né? Não, aí já estava, porque bastou-me chegar ao aeroporto de sandálias em dezembro e lembrei-me logo, não, eu sou português, é verdade. Tenho frio e tudo. Ah, é isto, pois é. É aqui que eu Tenho pertenço. frio e preciso de umas botas, Exato. rapidamente. E vou pagar um balúrdio de táxi até casa. E, Bom, já fosse enganado outra vez. e pronto. E pareceu-me tudo muito pequeno, porque não te esqueças, eu tive a maior parte do tempo em Real da Ajuda, Sim. fui super bem recebido pelo um amigo meu que é o Raon e pelo Rude, que se foram mesmo manos, receberam-me em casa deles, Tratar bem dele, hein? receberam-me pá, como família. Eu não sei se eles conseguem tratar alguém melhor do que o que me estavam a tratar a mim, porque eu senti-me Epá. mesmo em casa. Pô, se calhar- Já pensavas brasileiro, portanto calhar é estava mesmo. tudo Não, mas ok. desde o primeiro dia. É mesmo deles, se calhar. São mesmo, São mesmo bons 5 estrelas, anfitriões. sim. como deve ser. E a família, toda a gente mesmo 5 estrelas. Pumba. Feijão com arroz. E então estive lá sempre em casas enormes, que aquelas casas lá, o metro quadrado não é como em Lisboa, aquilo o pessoal não fica com, não faz austeridade de terreno. Portanto, é Sim. tudo aberto. Portanto, desde o mar, vais para a praia, vais ao bar, vais para aqui, vais para ali, é tudo aberto. Certo. Em Lisboa, o que me custou mais é que era tudo fechado, era tudo prédios muito perto uns dos outros. E isso foi a primeira coisa que eu notei quando cheguei a casa, é que parecia-me tudo muito pequenino. Certo. Tanto que tomei um banho e fui para a rua dar uma volta. Tipo, porque, pronto, já que parecia muito pequenina a casa, Certo, sabes? certo. Não fez sentido. Até o facto de ter calçado Também. umas meias. Estavas habituado a grandes distâncias, a Tu grandes também já vinhas amplitudes. grande, Sim. não é? Também já vinha. Vinhas do tamanho do mundo, lá está. Não, Sim. isso também não foi não era um mundo, tipo, há muitos sítios que ainda gostava de visitar, mas que ou na altura nem havia muito movimento do Sim. Psy, hoje em dia há, mas eu também já estou um bocado mais retirado da onda. Vou editar um EP em outubro Queres fazer? Pela- Novidade. pela Locobot, que é uma editora que é que o Manel, o D-Maniac, Yes. criou, mais um colega dele, um amigo meu que agora não me lembro do nome, que ele é belga, salvo erro, agora não me lembro do nome Sim. dele.
Deve ser Jack ou qualquer coisa assim. Não sei, pá, mas é Tô a 5 brincar, tô a estrelas. E é, brincar. e é pessoal. Ou então não. O Manel, pá, já somos amigos já, sei lá há quantos anos, já nos conhecemos. Quase há desde o imenso tempo. início. Estamos sempre, e lá está, sempre que nos vimos um no outro, a complexidade da música. Portanto, quer ele quando ouviu as minhas ao início, eu ouvi Puxavam ele, um tipo, pelo outro. começámos logo a puxar, porque, epá, olha, outro esquisitoide como eu, Certo. estás a ver, tipo, fixe, meu, porque é sempre bom tu conheceres um gajo que sofre do mesmo distúrbio mental do que tu, Não, né? da mesma necessidade de explorar cenas e desmontar e montar. Exato. Portanto, e pá, e pronto, e foi um bocado por aí. E agora íamos aonde? Não, íamos para onde quisermos. Eu Pá, estava a falar. isto já vai longe, vamos aterrando o avião, vamos Mas com pronto. calma. Que é, então e agora o futuro? O futuro já disseste que vai passar Era- por nova música, novo tipo de EP. música. Vais continuar nessa filosofia de explorar a música noutros caminhos, noutros sentidos? Isso eu não sei fazer de outra maneira. Não vais fazer mais do mesmo. Vais. Não, vou fazer. É assim, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu se me sentar ao computador É e vou isso. fazer aqui uma grande malha, não sai nada. É isso. Sabes? Tipo, a maior parte das músicas saem quando eu estou ao teclado, a tocar melodias, a fazer uns sons e carrego no rec e começo a gravar. Pronto. E as músicas saem assim. Agora eu se me sentar ali, tipo, não. Logo a agora fazer um vou, anúncio. isto aqui vais ter que é um estilo. Não? Isso não tenho. Não, bloqueio logo. Pois. Não. Ou seja, o que sai, sai naturalmente. É, a menos Sai que seja no uma coisa momento. que é nitidamente para isso. Tipo, se um, Pois, um tiver cliente um me disser, objetivo olha, preciso de próprio. um jingle, preciso de uma cena qualquer, Certo. pá, ok, pronto, Tens de pronto. trabalhar para isso, não é? Aí Para já aquele sabes, objetivo. porque é o teu padrão. Agora, se foste tu a criar, é totalmente diferente. Sim, Claro. a viagem. Ias perguntar uma coisa antes de eu te interromper, desculpa. Se calhar agora já não vou. Está tudo, não é? Então, olha, nos últimos 5 minutos que te vamos dar para tu falares com as pessoas que estão lá em casa, o que é que tu podes dizer a elas? Da tua vida, da tua experiência, uma inspiração, uma frase para elas pensarem, o que é que elas Eu devem sou- fazer com a vida delas? Eu sou péssimo com isso. Não interessa. Não, sou péssimo a dar conselhos. Mas é para ali, para falar para elas. Bora lá. E lá está, vivam a vossa vida. Não, é isso que eu posso dizer. Eu sou péssimo para dizer às pessoas, dar Não, conselhos. Não faz mal. Mas Se calhar é basicamente, esse o conselho que tens para dar, que é, olha, eu não vos posso ensinar nada, façam por vocês. sim, vivam. É a única questão, tipo, Explorem. não odeiem as pessoas só porque sim. Não. Vejam, não é? Vejam as coisas, sei lá. Eu vejo às vezes tipo os posts, tipo as pessoas com grandes ódios. Mas um ódio que é uma coisa que uma pessoa nem sentia pelo professor de geografia. Certo. E a pessoa só disse que, sei lá, partilhou uma opinião. Certo. Sei lá, acho que as pessoas deviam de. No que toca à leitura, eu julgo que hoje em dia, e falo nas redes sociais porque é onde a maior parte dos humanos vivem hoje em dia, né? Inclusive eu e tu, Sim. é onde estamos agora, neste momento. Exatamente. Eu estou Aqui não vivo. controlo. Eu acho que há um grande problema de falta de interpretação a ler as coisas. Sim. As pessoas estão chateadas, leem aquilo chateado. Se calhar é falta de síntese, lá está a vez. Eu acho que se os posts fossem em vídeo era bem mais fácil, sabes? Porque Isso é interessante. eu vejo o pessoal com uns ódios, pá, que eu fico mesmo maluco. Como é que é este pessoal? A sério, ainda. E depois vês passado uma semana que aquele post ainda continua com pumba, ódio, pimba, pumba, pumba. Pá, eu pessoalmente nunca penso muito no que é que vou postar. Tipo, às vezes há associações, sinapses, coisas que me vêm à cabeça de situações e posto, Sim. tipo, coisas parvas, sei lá. Sim, humor, nonsense, coisas... Sim, mas acho que se eu quiser dizer, epá, não gosto disto, também tenho direito de dizer. Porque eu não estou a ofender quem gosta por dizer que eu não gosto. Agora, se eu disser, pá, não gosto disto porque isto para mim, quem consome disto é porque é uma besta, é porque é isto, é aquilo, pá, aí tudo bem. Agora, se são como em certos casos, tu mostras, pá, não gosto muito disto e até fundamentas porque é que não gostas, porque é que há de haver ódio. Nem deve haver, pá. É Pumba. perder tempo. E acho que basicamente a mensagem, Podes puxar. a mensagem pode ser só essa: é, vivam a vossa vida e não odeiem. Epá, e explorem a opinião dos outros, pá, e o porquê é que eles estão a dizer, deixa lá perceber o ponto de vista deles. Bora lá ver porque é que isto está a ser dito, não tem mal nenhum. Somos do contra, então mostra-me lá a tua posição, para eu aprender também. Sim, não é só Porquê dizer é que tu não não. gostas? Vá. Exato, pronto. Vamos lá ver. Porque o pessoal, sem só falar é que as pessoas se entendem. E se hoje em dia temos todos os meios para nos falarmos e não nos entendemos, então está aqui qualquer coisa que não está a jogar bem. Pode ser Ora, esta, cá olha, está, é esta a verdade. dica, meu. Temos tantos meios para comunicar, portanto, porque é que não fazemos só de confusão. forma verdadeira, Acho real? que tem que começar no que aparece na televisão.
Tem que, Ora. tem que. Olha. Eu sei que não há jovens a ver debates políticos, mas também se houvesse, eles não iam aprender nada, porque há uma falta de educação enorme no diálogo. Tipo, E no pensamento. não se deixam falar, um está sempre em cima do outro. Eu, por exemplo, eu já tentei ver, eu não consigo seguir o raciocínio de ninguém, porque o outro está a concluir o raciocínio. Não, mas deixa só que lhe diga que não sei o que é o outro. Não, mas deixa-me só acabar aqui o raciocínio, porque não sei o que. Pá, e qualquer pessoa que até estivesse minimamente interessada em seguir aquele assunto, É verdade. Não vai conseguir extrair grande coisa. já não consegues, pá, ficas desinteressado. Pode ser outra dica. Pá, esperem pelo silêncio para falarem. Porque como é que tu pensas? Ouçam, processem, E devolvam. responde. Yeah. Acho que é o único conselho Não é? que eu posso dar. E que este chazinho estava muito bom. Olha, Pronto. Mr. Alberto Rodrigues, um grande obrigado por teres vindo aqui anos depois. Ora, essa, eu vim só para jantar. Viemos. Gostaste do jantar? Foram bem recebidos? Muito bem. Ah, 5 estrelas. pronto, portanto aqui o restaurante, mete lá no Yelp, Vou meter no TripAdvisor. mete no Com TripAdvisor, certeza, que é muito fofinho. aqui a nossa casita, pronto, olha, um grande obrigado sincero, Nada, tá bem? obrigado eu. A Obrigada partir de agora isto está a casa aberta. pela tua partilha. Desculpem lá as minhas dissertações assim um bocado de fora, mas eu também não estou muito habituado a fazer. Tipo, A cena é divergente, portanto, epá, tu encaixaste perfeitamente no modelo, é isto mesmo, é ir por aí, Portanto. pelo mundo e voltar para casa depois, vamos a isso. está bem? Vamos lá. Grande obrigado. Estamos aí. Obrigado, meu. E quanto a vocês, sem Até à divergente, próxima. até já, Beijinhos. beijinhos.